Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um podcast Homens de Valor. E hoje a gente está recebendo aqui duas feras, Quem tiver aí, tenha certeza, não vai sair do sofá, da cadeira, da cama, da onde você estiver assistindo, eu tenho certeza que você não vai sair daí, porque o que a gente vai ouvir aqui de experiências, de histórias, de aprendizado, não está no gibi. Então, assim, fiquem ligados que muita coisa boa vai vir por aí. E hoje o tema que a gente vai trabalhar é empregabilidade e empreendedorismo. Olha só, eu acho que é um assunto muito pertinente para os dias de hoje e eu tenho certeza que você que está aí vai se amarrar muito. E outra, você vai levar para a sua vida e vai levar para a vida de muitas outras pessoas. Por quê? Quando a gente fala de empregabilidade, empreendedorismo, a gente não está falando de algo somente para os dias de hoje. A gente está falando de algo que começou lá atrás, lá em Adão e Eva, né? Porque desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, o trabalho tem sido o meio para o homem se sustentar, né? Porque sem o trabalho não há sustento. E quando a gente fala de empregabilidade, de empreendedorismo, mercado formal, mercado informal, começamos a pensar de como e quando iremos ter uma oportunidade para garantir uma vida financeira de qualidade. Então a gente já começa a pensar nisso tudo, né? E para os jovens que estão iniciando o mercado de trabalho, muitas vezes tudo é festa, porque eles começam a trabalhar, querem pegar o seu primeiro salário para gastar, para sair, para se divertir, comprar alguma coisa, mas a gente sabe também que tem os adultos, os pais de família, aqueles que precisam do salário para pagar uma conta, para sustentar a sua casa, e a gente vai trabalhar muito hoje sobre esse assunto, né? E para isso nós trouxemos duas pessoas, como eu falei, que são, assim, da área, que trabalham com isso, que certamente vão nos ajudar muito. E eu já vou apresentar para vocês, tá bom? Não perca, fica aí, não saia desse lugar que você está agora. Pelo contrário, chama a galera aí para poder estar com a gente, beleza? Enquanto isso, Max, pode soltar a vinheta. É isso aí. E, como eu falei para vocês, hoje nós estamos recebendo duas feras, duas pessoas que certamente vão nos ajudar muito. E você que está pensando aí no emprego, você que está desempregado, ou você que quer crescer profissionalmente, quer ter mais uma oportunidade de trabalho, fique aí que eu tenho certeza que vocês vão sair daí mais ricos com relação a conhecimento no mercado formal, informal, você que é empreendedor, você que trabalha com CLT. Por quê? Hoje nós estamos recebendo duas preciosidades, que é o Sancler, que está com a gente, e o Daniel Reich, dois queridos nossos que vão compartilhar conosco nesse dia aqui assuntos que certamente vão interessar a cada um de nós. E hoje a gente está falando para homens, né? Mas esse assunto de hoje vai servir para mulher, para muita mulher também. Não é verdade, Rodrigão? É isso aí, sempre um momento de alegria, né? Essa mesa aqui é uma mesa de festa, é uma mesa de aprendizado, é uma mesa onde nós nos sentimos bem. E recebendo essas duas feras aí conosco, eu creio que a gente vai sair daqui, ó. Você que está nos acompanhando também vai crescer muito. E aí, quem vai falar primeiro, quem vai se apresentar aí, né? Vamos lá, vamos começar com o Sancler. Sancler, fala um pouquinho, né, da sua vida, fala um pouquinho. Sancler, só para lembrar, você que está acompanhando a gente, Sancler esteve com a gente no nosso primeiro podcast aqui, não foi? E foi top, foi muito bom. E ele voltou, né? Gente boa volta, foi tá tão vendo? Bem que voltou, né? Foi tão bem que voltou. E tá aqui, ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre essa experiência que ele tem com relação ao mercado de trabalho, mercado informal, formal, empreendedorismo. Fala um pouquinho aí, Sancler. Boa noite a todos, meu nome é Sancler, casado com a Raquel Alexandrina, pastora. Tenho 2 filhos, Arthur, 22, e Henrique, que vai fazer 16, da Igreja Maranata. E a minha história, eu comecei desde cedo a trabalhar, gostava de trabalhar desde cedo. E comecei tentando vender coisas na feira, para ganhar meu dinheirinho, desde criança, adolescente. Mas aos 15 anos eu assinei minha carteira de trabalho e trabalhava numa escola. Eu trabalhava de manhã, né, assistia aula de manhã, e à tarde eu trabalhava na escola, no ensino médio, antigo ensino médio. E a partir dali que eu comecei realmente a desenvolver essa questão de trabalho dentro de uma instituição, né? Tinha largado a parte que não era carteira assinada
e fui trabalhar na área de escola e depois acabei indo para a área de segmento naval, né, da indústria naval. Trabalhei na Petrobras durante 18 anos e depois tive que uma mudança que a gente vai conversar nos assuntos aqui. Acabei saindo, também continuei trabalhando na área naval, mas em outras empresas multinacionais. Tive a oportunidade de morar fora do país e vai ser um momento aqui bastante gratificante a gente falar um pouquinho das nossas experiências, do que a gente aprendeu, o que a gente pode compartilhar para poder ensinar, né? Que através disso a gente também compartilha um pouco a sabedoria para que o outro também aprenda. Bacana, muito bom. Valeu, Sancler. E aí, Dani, fala aí um pouquinho pra gente. Pessoal, primeiramente quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, rodeado de gente do bem, gente que quer somar, gente com muito conhecimento. Meu nome é Daniel, eu sou daqui da Maranata da Tijuca, casado com a Fabiana, pai da Sara, que está com 1 ano e meio, e a Sofia, que está com cerca de 40, 50 dias. Então, recentemente fui pai, estou construindo a minha família, e dentro do mercado de trabalho, eu já atuo há mais ou menos 15 anos. Eu sou formado em administração, tinha o sonho de gerenciar uma empresa. Até que eu me vi formado, e quando a gente se forma, o que a gente vira? Desempregado. Desempregado, isso aí. Então eu estava desempregado e comecei a procurar o meu trabalho e entrei no processo de trainee de uma consultoria, que na verdade foi uma das empresas que eu me candidatei. Eu não tinha um sonho muito claro de onde eu queria chegar, mas eu queria fazer um processo de trainee, porque dentro de um processo de trainee, de um programa de trainee, eu ia conhecer muitas áreas e na minha cabeça aquilo ali ia me ajudar a chegar longe. Então, fiquei durante 12 anos na Falcone, trabalhando dentro de grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. E na pandemia minha vida mudou, porque para quem me acompanha, para quem me conhece, hoje eu atuo 100% online, eu mentoro pequenas e médias empresas no Brasil e fora do Brasil. E eu tô aqui para conversar com vocês, dividir um pouquinho da minha experiência. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Cara, muito bom, muito bom. Certamente, a gente estava falando no início, né? Esse podcast aqui vai durar 6, 7, 12 horas. Porque de tanta experiência que vocês têm. E o interessante, Rodrigão, que eles têm uma experiência que é no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil. Os dois. Então, assim, pensando nisso, vai servir tanto para a galera que está assistindo aqui no Brasil e o pessoal que está fora do Brasil também. Então, porque eu tenho certeza que tem a galera que está aí fora do Brasil também nos assistindo. Eu tenho certeza que tudo aquilo que vai ser falado aqui vai nos ajudar aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? Então, assim, a gente vai começar... A gente tem algumas perguntas aqui para poder passar para vocês, porque com certeza vocês têm bagagem para poder estar respondendo essas perguntas que nós vamos fazer aqui. São algumas. Se eu pegar meu celular aqui, eu fazer assim, ó, não vai acabar mais. Mas eu tenho, vamos começar, né? Vamos começar aqui, que aí depois a gente vai dando continuidade. Eu tenho certeza que o negócio vai rolar e você que está aí com a gente vai se dar bem. Se está desempregado, fica ligado que você vai ter a oportunidade de sair daqui com todas as dicas para conseguir uma oportunidade de trabalho. Amém? Ó, primeira pergunta aí que vai. Deixa eu fazer o seguinte. Os dois podem responder, tá bom? Fica à vontade para vocês responderem dentro daquilo que vocês têm a experiência, tá ok? Ó, vamos lá. Quais são os principais desafios para conquistar uma vaga no mercado formal? A gente sabe que a gente está numa época difícil, né? Quando a gente fala de Brasil, sempre está complicado, sempre está difícil. Aí entra governo, sai governo e tal, o negócio fica difícil. Mas quais são os principais desafios hoje para a gente poder conseguir uma oportunidade de trabalho? Qual dos dois? Vamos lá. Daniel, começa aí, Daniel. O Sancler começou, começa você agora. Maravilha. Quando eu estava estudando administração, eu pensava assim, eu vou fazer um bom estágio e isso daí vai me dar condição de entrar no mercado de trabalho. E eu sempre fui muito poupador. Eu sempre juntei dinheiro, mesmo sem ter uma visão de longo prazo em relação a com que eu iria gastar o dinheiro. E eu lembro que no meu primeiro estágio eu ganhava R$750 e um vale de R$12 para almoçar. Na época era dinheiro, eu ainda conseguia almoçar mais barato. E eu fui juntando dinheirinho. E até que um dia, um amigo meu, voltando da faculdade comigo, num ônibus à noite, falou assim, Daniel, se nada der errado até o final do ano, eu tô indo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu falava para ele assim, o que é um intercâmbio? Não sei o que é um intercâmbio. Um momento do ano que você vai
para algum lugar, fora do Brasil, de preferência, para aprender uma língua estrangeira. E eu vou pro Colorado, vou trabalhar numa estação de esqui. Eu falei, você é louco. Um frio danado, eu vou sair aqui do Rio de Janeiro para falar uma língua que eu não entendo nada. Ele, cara, isso daí vai ser um diferencial para você entrar no mercado de trabalho. Eu falei, como é que você vai fazer esse intercâmbio? Ele falou, eu fui numa agência assim, assado em Ipanema e resolvi tudo por lá. Eu falei, me dá o endereço. No dia seguinte, sábado, eu fui lá e eu cheguei pro dono da agência e falei, eu quero fazer um intercâmbio. Eita! E ele falou assim, mas você sabe para onde você quer ir? Eu falei, não. Você fala inglês fluente? Eu falei, não. Você tem passaporte? Eu falei, não. Ele falou, então você vai fazer intercâmbio como? Eu falei, meu amigo, eu quero fazer um intercâmbio que me disseram que isso deve me ajudar a entrar no mercado de trabalho. Resumo da ópera, eu fui na Caixa Econômica, saquei todo o meu dinheiro, na época era uma fortuna, cerca de R$2.500, paguei parte do intercâmbio e fui para lá. Mas por que eu tô conversando? Foi pro Colorado também? Não fui. Ah, tá. Essa é uma excelente pergunta. Peguei na agência uma lista com um monte de empregadores, ski resort, ski resort, ski resort. Aí teve uma página que eu virei e estava escrito assim, Ritz-Carlton South Beach. Eu falei, beach é praia, eu quero esse daqui. Foi assim que eu escolhi o lugar onde eu fui trabalhar. E aí eu fiz um intercâmbio em Miami durante 6 meses. Trabalhei numa das maiores redes de hotéis que tinha lá. O Ritz-Carlton, um hotel super luxuoso. Mas por que eu estou falando isso? Porque na época, de 2007 para 2008, o inglês era um grande diferencial. Sim. E foi através daquele intercâmbio ali que eu consegui lapidar o meu inglês e eu entrei no mercado de trabalho e depois várias portas se abriram. Então, o que eu considero hoje como fundamental para alguém que quer entrar no mercado de trabalho? Primeiro, a pessoa tem que saber exatamente quais são as principais características dela. Porque você pode atuar no mercado em diversas vertentes, mas quais são os teus pontos fortes que o mercado vai valorizar? Sim. Segundo, tem que ter um perfil proativo, com atitude de dono, pensando com a cabeça que o seu chefe utiliza. Por quê? Você vai estar sempre um passo à frente, você não vai ficar esperando uma ordem. E dessa maneira você vai se destacar no dia a dia e vai conseguir avançar na carreira. Basicamente é isso. Sim. E assim, é importante também, pensando nesses desafios, é importante que o jovem que está começando, ele precisa ter seus documentos, né? RG, CPF, precisa ter pelo menos o ensino fundamental, para que ele consiga, né, pelo menos o seu primeiro emprego. Aí daqui a pouco com a faculdade, vai fazer um intercâmbio, etc. Mas é importante que ele tenha documento, RG, CPF, título de eleitor. Se for menino, precisa de quê? O certificado de reservista. Se não tiver, também não consegue emprego. Então, precisa ter esses documentos, pelo menos, para que daqui a pouco possa encarar os desafios de frente. Aí vem isso que você falou, né? Mas também não adianta você ir lá, falar que quer ir, quer fazer, mas não tem documento nenhum. Tem que ter a responsabilidade da documentação e, pelo menos, o ensino fundamental para que você tenha mais chance no mercado de trabalho, não é isso? Fala aí, Sancler, um pouquinho pra gente. A questão toda do... A gente está falando agora do primeiro emprego, né? Aquela primeira oportunidade. Você precisa realmente saber o que é que você quer. Aonde você quer chegar, né? Porque pode ser que você esteja buscando algo que seja ser jogador de futebol igual o Neymar. Uhum. Então, assim, é algo que não é realmente possível. É um só que aparece a cada 2.000. Quando eu comecei minha vida, eu queria ser jogador de futebol também. Então, eu comecei a jogar, e todo mundo queria ser jogador de futebol. E eu fui treinar. Todo mundo. Eu também queria. Mas eu já tinha assim, uma possibilidade até um pouco maior, porque eu acabei jogando no Flamengo. Então, fui para a Gávea, treinava na Gávea. Eu joguei no Fluminense. Então, Fla-Flu. Aí, tá vendo? E ali, meus 12, 13, 14 anos... Eu fui avançando de categoria. E chegou no momento, eu olhei para aquela situação, e eram 5 times que tinham ali, e eu assim, cara, eu não tenho futebol para isso, e eu acho que para eu pular para a próxima fase, eu tinha que ter um empresário, e eram tantas barreiras que eu não tinha, então aquilo me dificultou bastante. Então, você percebeu os desafios? Aos 14 anos eu percebi os meus desafios, eu olhei assim, eu consegui me enxergar naquela foto. Eu não estava próximo do meu sonho, não faltava o detalhe, faltava muita coisa. Então, primeira coisa é você identificar quem você é, identificar o seu nicho que você quer chegar, e se você tem aquele sonho de realmente ser alcançado, claro que se você é jogador de futebol, uma coisa que 1 a cada 5.000 você vai ver que o mercado ele é assim. Mas no caso do campo profissional, você precisa realmente saber qual é a área que você tem maior habilidade, não buscar aquilo que te dá dinheiro. Não, cara, eu vou fazer para trabalhar embarcado, como muitas pessoas me procuram, rapaz, eu sei que embarcado o pessoal ganha mais dinheiro. Tá, cara, mas você consegue ficar confinado? A gente tava falando, né, com ele não consegue ficar embarcado. Isso, pô, Deus me livre. Eu tenho até
claustrofobia, aquele negócio muito fechado, eu tenho dificuldade. Então, Fora os dias que fica fora de casa. Isso. Tudo tem prós e contras. Então, a primeira coisa é tentar se identificar com alguma área específica. Se você trabalha na área do ensino, se na área de humanas, exatas, o que você gosta de fazer e o que você tem uma maior habilidade. Tem pessoas que não sabem fazer nada, mas sabem vender muito bem, tem uma boa oratória, vende até, como diz o meu primo, ele vende capim pegando fogo. Não dá nada pro cara, mas o cara consegue... Picolé pra esquimó. E cobra e faz mesmo. Então, a primeira coisa é você saber o que você quer e não aquilo que te dá mais dinheiro. Porque se você for buscar somente aquilo que dá um conforto, provavelmente você pode estar indo numa direção que é muito perigosa e você vai ficando escravo de um trabalho que você tem que ficar nele porque ele vai te dar um recurso, porque senão você não vai sobreviver. E aí você acaba não se destacando, como ele mesmo falou, porque o bom profissional ele tem que se destacar, saber exatamente o que ele quer. Ser um bom profissional é aquele cara que no seu âmbito de trabalho ele não reclama, ele não vai botando dificuldades ou barreiras no que ele vai fazer. Ele tem um pronto atendimento, ou seja, ele tem sempre uma necessidade de fazer a coisa acontecer para dar o resultado mais rápido, porque ele está sempre antecipando as coisas, tem essa preocupação. Então, são coisas que a gente precisa se conhecer. O primeiro ponto, para mim, é ele se conhecer, saber. E você fala isso para um jovem, para um adolescente, ele tem que se conhecer, é coisa quase que impossível hoje. Eles não conseguem definir, eles que dirá definir uma profissão. Sim. Se você perguntar hoje os meninos do ensino médio, 3º ano, o que você quer ser, eles falam, eu não sei, mas eu já peguei vários assim, porque eles já estão desesperados, que o vestibular já fez a primeira fase da UERJ e muitos deles não sabem nem o que eles vão fazer, porque é aquela primeira fase que eles não sabem. E na hora, agora eu já estou aqui agora, humanas ou exatas? Não, é humanas. Agora, qual parte da humanas? Então, esse trabalho vai te ajudar bastante a você saber, eu não gosto de ser dono, eu quero trabalhar para concurso público, então seria um concurso público. Não, eu gosto de trabalho de carteira assinada, eu quero trabalhar com abrir uma DL, alguma coisa assim nesse sentido de empreender, né? Uhum. Eu estava até comentando que tem pessoas que elas acabam indo para uma área, mas o desejo dela é outra. Uhum. É mais segmento. Mas ela acabou passando por uma faculdade na área de nutrição, mas o sonho dele era ser veterinário. E aí ele acabou desenvolvendo comida para o uso veterinário. Ou seja, ele acabou linkando as duas coisas, né, no seu projeto, que ele amava fazer veterinária, mas não conseguiu passar. Ele acabou fazendo nutrição e desenvolveu alguns projetos na vida dele dentro da área da veterinária. Então, eu acho que o primeiro ponto é você se conhecer e conhecer o mercado. O mercado ele é muito dinâmico e você aprender uma nova língua, você aprender qualquer outros cursos, né? Eu acho que é muito importante para você se situar. E ao longo do papo a gente vai falar o que aconteceu comigo, que eu tive que fazer muitos cursos até eu saber realmente atirar para algumas áreas dentro da minha profissão. Encaminhei e, graças a Deus, você consegue ter um melhor direcionamento quando você tem uma multidão de conselheiros, né? Você tem várias opções e você consegue realmente. Hoje em dia tem muitas opções, é perigoso. Antigamente era preto ou branco, hoje tem amarelo, a pessoa fica até confusa. Aí confunde a cabeça. Tanta opção que você não sabe. Antigamente não, você vai para cá ou você vai para lá. Agora não, muita opção, o jovem realmente está um pouco mais perdido. Bom, nós temos alguns passos, né, que são importantes para a gente formar assim, um bom currículo, né, profissional. Sim, claro. Mas eu achei muito interessante o que o Daniel falou sobre o foco, né, e dentro desse foco, essa observação ela é muito importante no mercado de trabalho hoje. É a pessoa ser dinâmica, proativa, e eu achei interessante o que ele falou, ter cabeça de chefe. Uhum. É alguém que quer crescer, mas que tem uma cabeça diferenciada. É interessante que isso chama atenção, né? Seria o contrário. Os tempos eles vão mudando. Nós vamos chegar em alguns assuntos sobre chefe, líder, daqui a pouco. Mas os tempos eles vão mudando, porque talvez uma mente dessa forma, um tempo atrás, seria uma grande preocupação para quem está recebendo essa pessoa que fala assim, a cabeça de chefe, ela é, desculpa a expressão, ela é marrenta, ela é uma pessoa que já está querendo chegar agora e já quer a janela. É arrogante. Né? É arrogante. Autoridade, é arrogante. Obrigado. E aí, você vê que não, é o contrário. A percepção de quem está fazendo, vamos dizer assim, esse processo seletivo, já tem um despertamento para perceber essas características nessa pessoa, né? Com certeza. Porque assim, pensa hoje em dia,
qual que é o recurso mais escasso que todo mundo possui? Seja funcionário, empresário, empresária, mãe, pai. Hoje falta tempo. Falta tempo. As pessoas não têm tempo para nada. Hoje, se a gente estiver esperando ali o anúncio do YouTube, durante 5 segundos a gente já fica impaciente. Quer pular o anúncio. A gente quer pular o anúncio. Pula o anúncio. Você pulou o anúncio. Quem está aqui nos assistindo pulou o anúncio. E por que isso? Porque é uma sociedade imediatista. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, qual é a característica mais incrível para um funcionário, sob a ótica do dono? Eu preciso ser dispensável. Quando o empresário tem uma equipe que faz com que ele se sinta dispensável, isso é maravilhoso. Eu posso deixar de ir trabalhar, eu posso chegar mais tarde, eu posso sair mais cedo. Eu tenho qualidade de vida, porque eu tenho uma empresa que funciona sem mim. Isso aí. Então, quando a gente encontra no mercado um profissional que tem atitude de dono, esse profissional ele precisa ser valorizado. E muitos podem falar assim, Daniel, mas então tem que ter o salário de dono também? Depende. Se tiver um perfil para ser meu sócio, amanhã ou depois eu chamo para ser um sócio meu. Se não tiver perfil para ser sócio, eu vou promovê-lo. Eu vou agir de maneira meritocrática. Agora, se você não der atribuições e desafios maiores para alguém que tem atitude de dono, com certeza seu concorrente vai fazer essa tarefa e vai chamar ele, vai tirar ele de você. Isso aí. E, assim, a pessoa entrou, né? Passou por esse processo, o início, né? Ele entrou na empresa, né? Tá lá dentro. Mas agora, como que esse cara ele pode fazer, ou essa menina que entrou, primeiro emprego, tá ali, crescendo profissionalmente, como vocês passaram por isso, como a gente passou por isso, né? Em nossas empresas. O que a pessoa precisa fazer lá dentro da empresa já conseguiu, passou pelo processo seletivo, entrevista individual, entrevista em grupo, fez tudo certinho, entrou, tá ali dentro já, começou seu primeiro mês, segundo mês. O que essa pessoa precisa fazer? Você deu algumas dicas aqui. Mas o que a gente pode pensar no dia a dia dela, que ela possa fazer para ela crescer profissionalmente, para ela conquistar essa tão sonhada oportunidade, essa tão sonhada promoção? Quais são os passos, Sancler? Bom, primeiramente, quando você entra numa empresa, a empresa, quando ela contrata alguém logo no começo, ela não está pensando em promover a pessoa. Ela está pensando que ela venha suprir a necessidade a qual ela foi contratada. Então, antes de pular de fase, você precisa cumprir a sua fase. Então, delegue a empresa dar a você, você tem que fazer uma devolutiva para a empresa para o carro que você foi chamado. Então, tenha o seu expertise, aprenda o seu trabalho. Se você está entrando como estagiário, já entrando numa fase já um pouco mais avançada, é necessário você cumprir aquilo que você foi chamado. Aos poucos, você pode começar a olhar para outras áreas, mas sem falar muito. Por quê? Porque quando você chega no ambiente de trabalho e você já quer pular de outra fase, é o que a gente falou, a questão da arrogância. O cara nem chegou e já quer sentar na janela. E você vai começar a criar barreiras dentro da própria empresa que você não vai desenvolver. Você está falando demais. Então, você tem isso em mente. Beleza, entrou como secretária ali, atendente, aquela atendente ali de balcão. Mas você já tem uma administração, você tem até uma faculdade. Pô, tô buscando aquela vaga lá. Mas faz o seu, faz o seu melhor, vá além da expectativa, seja proativa, entregue antes do tempo que o seu chefe está te pedindo, tenha seu conhecimento, amplie o seu conhecimento, que na hora oportuna, quando aparecer a vaga, sim, você vai se destacar e alguém vai estar olhando. Vai despertar em alguém, né? Vai despertar, porque quando você é uma pessoa que é proativa, você é uma pessoa simpática, tem pessoas que depois de 2, 3 meses começam a reclamar do salário. Ah, aqui paga muito pouco, fulano lá está pagando mais. Você está descaracterizando a pessoa que te chamou. Não foi acordado aquele salário? Por que está reclamando? Por que você aceitou? Por que aceitou? Estava precisando? Ah, mas a outra empresa está pagando mais. Então vá para outra empresa. Por que você aceitou meu trabalho aqui? Então eu vejo isso muito dentro da empresa. Eu passo também, participo de um processo seletivo da empresa, então eu faço várias entrevistas. E uma das falhas das pessoas é que na hora ela fala na entrevista, rapaz, eu estou encantado com a empresa, eu quero isso, eu vou fazer isso, E ela chega até animada. Mas logo depois de 2, 3 meses, ela começa a ver uma realidade que ela não vinha porque ela estava lá de fora. E eu tive um caso em que um rapaz estava 4 anos sem trabalho.
E aí ele tinha toda a documentação e ele falava um inglês razoável, entendível. Ele montou um negócio, tentou e não deu certo, tentou voltar para o mercado de trabalho na minha empresa, na área marítima. E eu conversando com ele, eu fui pesquisando, falando. Durante a entrevista a gente percebe muito algumas coisas. Eu disse, não, acho que ele tem um potencial, espero que ele dê certo. E dei a oportunidade. 8 meses depois eu fui visitar a unidade e encontrei com ele. E ele estava lá, porque tinha outras empresas também no mesmo local, e tinham salários diferentes, eram diferenciados, porque eram de outras agências. Primeira coisa que ele me viu, assim, pô, eu tô aqui, eu trabalho mais, eu faço mais isso, eu sou mais assim, sou mais assado, mas esses caras aqui, e na frente dos caras, eles ganham mais que eu. Pô, a gente tem que ter uma isonomia de trabalho, porque não dá o trabalho. Aí eu olhei para ele assim. Aí eu falei assim, não, entendo. Então, isso é uma coisa que a gente vai ajustar mais na frente, porque a outra empresa, a gente vai trabalhar, já está trabalhando. Mas ele foi insistindo. Não, mas isso é um absurdo, isso aqui é contra... Começou a botar até normas e leis de sindicato. Eu disse, olha só, você lembra o que você falou? Eu falei uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu só lembrei a ele o que eu falei com ele. Você lembra o que eu falei com você na entrevista? E você me disse uma palavra. O que você pediu para mim? Uma oportunidade. Uma oportunidade. Te dei a oportunidade. Entendi. Você entendeu o que eu falei? Acabou o assunto. Se passaram poucos meses, o rapaz ele foi deslocado para um outro contrato e ele acabou tendo problemas com outras pessoas porque o problema estava nele. A oportunidade foi dada, mas esse ambiente de reclamação, essas conversinhas que as pessoas começam a olhar negativamente, atrapalha o bom profissional que ele era, atrapalhou a sua carreira. Então, não se envolver com coisas que você não pode resolver, simplesmente você assinou um contrato, é aquele valor, cumpra. Se você não está satisfeito, se você acha que você tem maior potencial, busque outros caminhos, mas não fique criando um ambiente tóxico dentro do seu próprio ambiente de trabalho, porque você vai ficar doente, ainda vai contaminar outras pessoas. Você falou sobre processo seletivo. O processo seletivo, com assim, o aumento da tecnologia, o que ele mudou? Ele passou por uma transformação, ou esse processo seletivo, você que já passou sendo entrevistado e hoje tem... você faz essa entrevista dentro de um processo seletivo. Trabalha-se mais com as características da pessoa ou tem algumas técnicas que são aplicadas ainda? Como é isso para a gente entender? Ó, na minha opinião, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: no processo seletivo, você precisa entender as características da pessoa e menos a parte técnica. Por quê? Porque você geralmente contrata pela parte técnica e demite pela parte comportamental. Você vê, provavelmente nessa entrevista o Sancler olhou o candidato e falou assim: ele tem o que eu preciso hoje, vou trabalhar. E lá na frente ele confrontou ele e mostrou ali um desvio de comportamento que ele não mostra na entrevista. E o que a gente conclui com isso? Você conhece o seu funcionário no processo seletivo? Não. Não. Por quê? Porque ali o candidato está desesperado para conquistar a vaga. Você conhece o seu funcionário no período experimental? Não. Porque ele está querendo mostrar serviço. Ele está ali dando suor. Se for preciso, ele vai trabalhar 10, 12, 14 horas. Você conhece ele quando ele foi efetivado? E aí? Você Não. responde. Você responde. Não. Contigo. Sabe quando é que você Ainda conhece genuinamente seu funcionário? Quando você manda ele embora. Porque muitos acabam se escondendo e não mostram o que eles realmente desejam, estão insatisfeitos e não têm, às vezes, espaço para expor as suas insatisfações, e infelizmente eles acabam jogando tudo aquilo que eles sentem quando eles são desligados, ou então quando surge uma outra oportunidade. Então, por isso que existe aquela frase que diz assim: contrate devagar e demita rápido, né? Por que contrate devagar? Porque é preferível você esperar, testar, fazer uma triagem curricular, testar muitas pessoas até você achar a pessoa certa, e aí depois você trabalhar aquela pessoa, do que pegar o primeiro que aparecer na sua frente, porque vão aparecer, Sim. Ainda mais aqui no Brasil, onde existem milhões de pessoas desempregadas, vão aparecer pessoas, você pega o primeiro e depois você percebe: caramba,
podia ter esperado um pouco mais, podia ter sido um pouco mais reflexivo, ter feito mais entrevistas, mais testes, ainda mais hoje, que não é tudo presencial. Tem muita coisa no online, tem muita entrevista atrás de uma câmera de computador, tem muito teste que você faz sozinho em casa. Imagina a complexidade hoje para você fazer um processo de recrutamento e seleção. E isso realmente ficou complicado, né? Principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente começou a fazer processos seletivos à distância, né, online. E isso atrapalhou ou ajudou? Como que vocês veem isso? Essa questão dessa evolução do processo seletivo, porque antes a gente fazia um processo com todo mundo, né? Agora está voltando, né? Porém, passamos aí 2 anos, quase 3 anos, processos seletivos online. É um risco muito grande, porque presencialmente a gente já tem essa dificuldade, porque a gente precisa olhar no olho da pessoa, perceber se ela está falando a verdade ou não, todas aquelas características que a gente busca num funcionário, né? Só que com a distância da entrevista online, isso deve ter dificultado alguma coisa. O que vocês veem? Vocês já fazem processo seletivo? Quais foram as dificuldades maiores que vocês encontraram? Bom, eu participei de alguns processos seletivos, né? E a maioria deles foi presencial, a entrevista presencial. E a atual empresa que eu estou, há 3 anos e meio, ela foi online, que foi um pouco antes da pandemia, porque a empresa, como ela é de fora, ela é da Malásia, com a base em Houston, Singapura e outra em Londres. Então, tive muita dificuldade de achar as pessoas nesse momento, e era tudo feito pela web. Eu fiz aproximadamente 7 entrevistas. Foi um processo de quase 3 meses para o cargo, e depois você vai fazer uma bateria de exames psicológicos também, e ainda assim, você ainda faz uma outra entrevista final. Então, assim, durante o processo seletivo, quando você tem um psicólogo durante a entrevista, ele consegue perceber algumas coisas, algumas técnicas, e ali no vídeo, apesar de estar à distância, ele consegue, porque hoje você faz atendimento psicológico online, e muita coisa online. Então você consegue perceber por causa da fala, da entonação. É um processo que é necessário, mas nenhum processo é garantido. Nenhum processo. Porque, como mesmo ele falou, né, você chega ali, o cara quer vender o produto, e ele é o seu produto, ele quer se vender para você, e você está querendo comprar alguma coisa. Então, você vai acabar de alguma forma, né? Ninguém vai sair para o primeiro encontro com a pessoa, de um relacionamento, você não vai todo mal arrumado, você vai botar um perfume. Bem apresentado. Você vai bem apresentado, ainda que aquele não seja o seu perfil todos os dias. E vão perguntar assim pra você, qual que é o seu pior defeito? Você vai falar, eu sou perfeccionista. Isso não vai. Ainda tem essas coisas, porque você vai acabar mascarando. Mas durante a entrevista, você tem que mostrar realmente o melhor. Eu pego muitos currículos que eu falo assim, cara, e durante as entrevistas são muito engraçadas. Eu falo sobre um determinado assunto, o cara fala, não, isso aí eu domino. É a pior resposta que você pode dizer para um entrevistador. Porque ele pode simplesmente fazer uma pergunta que ele vai te pegar. Porque o cara que está te perguntando, ele tem ali as respostas. E se você fala que você ele está com o gabarito na mão. Com o gabarito na mão, e ele vai fazer uma pergunta que você não sabe. Então, muitos falam assim, não, sobre um determinado assunto, assim, não, isso aí eu domino, porque eu trabalhei 5 anos. Aí o cara vai fazer uma pergunta que você fala assim, não, realmente, a segunda você vai murchando e você vai mal na entrevista, porque você pode achar que você, nossa, ainda faço isso, eu sou o cara que... E não é. Seja humilde, né? Então, outra coisa que acontece também, na minha humilde opinião, nunca falei na minha humilde opinião. Não, eu digo, seja humilde, não falando que ele é humilde. Mas essa palavra humilde... Eu sou humilde, tá? Isso, por favor, minha qualidade... Mas tem gente que quer usar a palavra... na minha humilde opinião, eu acho que para poder ser... Não fale isso, porque você está demonstrando uma falsa humildade. Porque aquilo que você não é. Aquilo que você não é. Então, quem é humilde não diz que é humilde. Só Jesus podia dizer isso, né? Que ele era humilde. Ele era humilde. Manso e humilde. Ele Ou não seja, falou então isso. a entrevista... Ele falou. Sou manso e humilde. É verdade. A entrevista online, ela também tem uma evolução. Teve uma evolução para atingir, através de técnicas elaboradas para poder perceber algumas coisas. Então, é uma novidade dentro do processo seletivo. Na verdade, uma adaptação do processo que, na verdade, o currículo ele é muito forte. A entrevista é apenas para você tentar lapidar ou você colocar em níveis
dos candidatos aquele que se destaca com o perfil da empresa. Então, a maioria da empresa, ela tem uma coisa chamada DNA. É como se fosse um organismo. Então, toda empresa ela tem uma característica. Então, o mercado financeiro ele é agressivo. O mercado da área medicina ele é mais cauteloso. Então, a determinação do DNA da empresa, você precisa conhecer aonde você está entrando. Porque você corre o risco de ser uma pessoa super acelerada num ambiente que tem que ser muito calmo. Tem que ser mais devagar e você está entrando muito acelerado. Então, o DNA, você automaticamente, como um corpo estranho, você pode não se adaptar e ser expulso. Então, é muito importante você saber o DNA da empresa, qual é a característica da empresa e você saber qual é a sua característica. Isso vai te ajudar fazer esse encaixe. Para você realmente se encaixar. É como um namoro, né? Um relacionamento, um emprego ou um namoro. Vai dar casamento? Não sei, estou namorando a empresa. Então, a gente está se adaptando. Eu estou há 3 anos e meio na minha empresa, eu estou me adaptando. Porque é uma empresa de uma cultura, ela é multicultural, tem mais de 30 países, 34 países envolvidos dentro da minha empresa. Então, cada um tem uma cultura. Eu costumo fazer uma brincadeira que, quando eu pergunto para ele assim, sobre a questão de cultura, eu coloco uma vaca aqui na frente e pego 3 pessoas. Eu pego um indiano, eu pego um brasileiro e eu pego um chinês. Cada um com uma Cada um visão. explica o que é uma vaca. O chinês ele vai dizer, dinheirinha, vou pegar o chifre, fazer buzina, vou pegar isso. O indiano vai achar que aquilo é uma entidade divina. De adoração. O brasileiro... Churrasco. Quem vai tomar conta da vaca? Então, você tem que trabalhar para o dono da vaca. Interessante, né? Se o dono da vaca for chinês, você olha, cuide da vaca. Se for um indiano, você, não toque, não fale em churrasco. Então, está no DNA. Então, você precisa entender realmente qual é o DNA da empresa. Para você poder entrar nesse mercado, você saber se conhecer e você vai ver se você vai dar namoro, se vai dar liga na coisa. Então, isso é bastante importante. Sim. A pessoa entra, né? Tá lá fazendo processo, entrou para a empresa. Alguns entram graduados, outros pós-graduados. Só que tem aqueles que já estão na empresa que talvez entraram com ensino médio, foi crescendo e não teve tempo de fazer uma faculdade, uma graduação, né? E tá lá, fazendo. Só que ele trabalha e ele sabe trabalhar a prática dele do dia a dia, ele dá aula, inclusive para quem chega. Olhando por esse âmbito, a pessoa que é graduada, ela é pós-graduada, e tem aquela pessoa que tem experiência, né? Se for colocar na balança aí, necessário que ela seja graduada ou pós-graduada, porque isso vai gabaritar ela a crescer na empresa. Mas aí pensando, eu fiz uma pergunta aqui, se ser graduado ou pós-graduado significa ter uma vaga de qualidade ou experiência dentro do mercado de trabalho, significa, eu sou graduado, eu garanto uma promoção dentro da minha empresa, eu garanto um crescimento profissional só porque eu estou graduado, ou aquele que tem uma experiência, esse tem mais oportunidades? Como é que é a realidade? A realidade. Posso responder com base em 2 vertentes. Sim. Quando eu atuei na Falcone, que é a consultoria onde eu trabalhei, a graduação e a pós-graduação me ajudaram a crescer. Eu sou graduado em administração e fiz uma pós-graduação, um MBA em finanças. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente não vai nem desconfiar disso, porque eu nunca falei isso. Agora, depois da pandemia, quando eu entrei no online e passei a ajudar pessoas através das minhas redes sociais, os meus diplomas não valiam de nada. Poxa, Daniel, mas você está dizendo, então, que eu não preciso estudar? Depende. Qual o seu objetivo fim com o canudo, com a graduação? Porque hoje eu tenho centenas e centenas de empresas que eu mentoro e nenhuma nunca me pediu o meu diploma. Nunca um mentorado meu do Brasil, de fora do Brasil, seja empresa de pequeno, médio ou grande porte, chegou e falou assim: Daniel, qual é a sua graduação? Qual é a sua faculdade? Nunca. Por quê? Porque o foco não está mais no canudo, na graduação, está na resolução do problema. Sim. Experiência profissional. Experiência. Você tem a solução para a dor que eu estou sentindo? Eu quero me dar. E me dar rápido. E quanto que é que eu vou pagar? Então, se por um acaso você está morrendo, você sofreu um acidente, você está lá no meio da África, você está em algum lugar onde você não tem acesso a um hospital
e vem uma pessoa e diz assim, olha, eu sei como resolver a sua dor. Você vai falar o quê? Me dá teu diploma. Me dá o teu diploma? Não. Você vai falar assim, por favor, resolva. E assim que eu puder, eu vou te pagar e vou te pagar bem. Então, hoje, essa resposta, ela pode soar melhor nos ouvidos de quem ouve. Mas 10, 15 anos atrás, talvez eu seria apedrejado, dizendo, Daniel tá dizendo pra gente não estudar, mas não é isso. Hoje, pelo contrário, dentro da nossa realidade, eu acredito que para algumas coisas que vocês pode vir a escolher fazer na vida, você pode caminhar sem ter faculdade, sem ter diploma. Você escolhe o ramo que você vai seguir, estuda em cima daquele ramo, daquilo que você mais tem facilidade. Eu estou perguntando isso porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá atrás, sei lá, uns 20 anos aproximadamente, eu entrei para uma empresa que eu não tinha ensino superior. Eu não tinha ensino superior, era uma rede de bancos do Brasil, que está aí até hoje, né? Um dos maiores bancos do hemisfério sul. E eu comecei trabalhando nesse banco. E eu comecei trabalhando na rua, trabalhando como promotor de vendas naquela época. Vendendo cartão de crédito, né? Vendendo empréstimo pessoal, abrindo conta, etc. Como promotor de vendas, sem ser graduado. E eu comecei. E aí eu fui promovido uma vez, fui promovido 2 vezes, fui promovido 3 vezes. A 4ª promoção minha foi uma promoção gerencial. E eu não tinha ensino superior ainda. Só que aí, você falando, eu comecei a pensar por quê? Eu fui promovido, as pessoas que entraram... Eu passei a fazer processo seletivo para gerentes que estavam entrando. Sendo que eles vinham com pós-graduação, mestrado, MBA, botava na mesa, e eu ali sem uma graduação. E aí eles sentavam, eu fazia o processo seletivo, e aquela graduação que eles me apresentavam, na maioria das vezes, não servia de nada. Porque eles vinham com um discurso totalmente fora daquilo que a gente queria, porque a gente queria prática. E aí a gente tinha dificuldade de contratar pessoas assim. Aí o que a gente fazia? A gente promovia o pessoal que estava vindo na prática. Só que aí também eu via necessidade, para mim, de fazer uma faculdade. Porque eu estava ali trabalhando com finanças, trabalhando com pessoas, eu precisava evoluir, eu precisava crescer. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer uma faculdade ali para poder me qualificar naquela área ainda mais, né? Porém, a questão de você ter a prática, a questão de você ter a experiência, fez toda a diferença. Então, assim, você tá nesse ramo, você que tá aí, que você gosta de fazer algo, mergulhe nisso, faz um curso técnico. Se for algo que você precisa fazer uma faculdade, faça uma faculdade, mas foque nisso, foque no seu objetivo. Porque o que acontece muito é que o jovem começa a fazer uma faculdade de Direito, chega na metade, desiste porque viu que não era aquilo. Aí não, vou pra Medicina, que não tem nada a ver, vai lá pra Medicina. Aí chega e não era bem isso, era Psicologia. Aí vai pra Psicologia, porque a pessoa ainda não conseguiu focar naquilo que ele quer. Então, tem uma qualidade, você tem um objetivo na vida, foca no seu objetivo, estuda, até porque hoje a gente vê que o mercado de trabalho está assim. Antigamente o médico ele era médico, era clínico geral e atendia todo mundo. Hoje tem aquele que é especializado no joelho, aquele que é especializado no tornozelo, aquele que é especializado na garganta, aquele que na unha. Então assim, são diversas especializações. Mergulha naquilo que você sabe fazer de melhor. E aí eu tenho certeza que ali ele vai crescer. Como é que a gente pode aproveitar esse tempo para investir nesse crescimento da vida profissional? Uma vez que você esteja inserido já dentro da empresa, você já consegue visualizar. Porque algumas empresas, elas pagam o MBA para alguns funcionários ou parte deles. Então, a maioria das empresas hoje que você está trabalhando, você tem o seu núcleo de desenvolvimento. Então, esse processo de melhoria contínua dentro da empresa... Procure saber se a sua empresa tem isso. Por quê? Recentemente eu estava na minha anterior e eles estavam exigindo que as pessoas de nível de diretoria, nível de gerência, elas tivessem um nível acima. Não só a engenharia, mas tinha uma pós-graduação e escalar. E recentemente conversei com uma pessoa que ele era meu chefe nessa empresa. E de repente eu encontro ele depois numa outra condição. Ele saiu da empresa porque ele acabou não subindo na sua função, porque ele não queria mais, não aguento mais isso não, negócio de estudar, não dá para mim não, já estou aqui no topo aqui dessa minha área, estou bem aqui, estou confortável. Só que ele passou de uma determinada idade
em que o mercado começou a querer expulsá-lo. Ou seja, ou você se reinventa, ou você vai ser expelido. Você mesmo se joga para Você joga fora. Então, mais uma vez, entenda o DNA da empresa, as oportunidades que você tem dentro da própria empresa. Uma vez que você sabe isso, você consegue fazer o seu planejamento. E é um planejamento que normalmente não é fácil depois que você passa uma determinada idade. Depois de 50, 60, fica muito mais difícil. Mas esse planejamento, enquanto é novo, você tem mais gás, mais pique, e você tem que fazer. Não tem como. Ah, mas 5 anos de faculdade leva muito tempo. Mas quando você chegar um pouco mais na frente, se você não tiver, você vai perder 5 anos vai passar. Porque se o seu perfil é de continuar dentro de uma empresa, no caso, alguns que já saem da empresa e vão fazer o empreendedorismo, realmente o currículo não vale. Vale mais a prática. No seu caso, a prática faria muito mais. Mas uma graduação também nessa área te qualifica melhor. Sim. Então, isso vai te dar um destaque. Como o jovem está começando a ter o inglês, um pouco mais de conhecimento de informática, esses pequenos cursinhos que aparentemente não dizem nada, mas ele vai te dar um diferencialzinho para você pegar a vaga. Depois que você está dentro da empresa, é muito importante você ter esse processo de melhoria contínua. Caso contrário, você pode estagnar e você ser removido. Porque vai vir alguém com um monte de canudo e um pouca experiência e vai ganhar um salário, metade do seu salário. Eu tenho experiências dentro da própria empresa, a minha anterior, a Petrobras, que eu trabalhei. O cara era técnico, nível sênior, muito bom. O chefe dele tem faculdade, pós-graduação, mestrado e manda nele. E o cara não sabe a metade do que ele sabe. Então ele sofre essa barreira. Ou seja, não tem como. Dentro de uma multinacional, você vai encontrar todos os tipos. Então, entendendo o perfil da empresa e onde é que você quer chegar, ou você se adapta, ou você tem a tendência de ser excluído do processo. O Daniel, a gente falou de tempo, o Rodrigo falou de tempo aqui. O Daniel, você que está assistindo a gente aí, galera, esses dois aqui já rodaram o mundo. Já rodaram o mundo. Catar, os dois foram pro Catar. Né? Então, assim, o Daniel eu tenho visto, acompanhado nas redes sociais, ele tem lá um canal no Instagram, inclusive, e daqui a pouco ele vai falar sobre isso, sobre o canal dele lá no Instagram, que tem milhares de seguidores lá, né? Eu vi lá, cara. Ele tem aproveitado muito bem o tempo dele com relação à vida profissional. Eu vi que ele estava lá no Catar, e detalhe, estava no Catar falando o quê? Final Copa do Mundo de futebol, não foi? Foi o campeonato... a Copa do Mundo de clubes, de né? clubes, Mundial o Mundial Interclubes. Quem tava lá? Mengão, queridão, bonitão, é isso aí. Tava lá o Mengão, queridão. E quem tava lá com o Mengão, queridão? Daniel. Tava lá no Catar e eu olhei ele lá e falei... Aí sabe o que ele tava fazendo? Ele vai falar isso pra gente já. Mas pra fazer isso, gente, pra fazer isso que ele fez, tem que se esforçar muito. De repente você tá querendo viajar, tá querendo sair do Brasil, querendo sair do nosso estado, do Rio de Janeiro, pra ir pro outro estado e tal. Tem que ralar, tem que trabalhar, tem que investir tempo, como ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas antes dele falar, eu gostaria de falar com você que está nos assistindo. Compartilha, curte. Tenho certeza que está sendo muito bom esse bate-papo. Vai ficar melhor ainda. Essa galera vai começar a falar de experiências que eles tiveram aqui no Brasil e fora do Brasil, que certamente vai ajudar muito a você. Mas... para você chegar, tem que ralar, tem que trabalhar. E lá em Provérbios 10:4 fala o seguinte: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. É isso aí. Então, invista tempo, trabalhe, não fique deitado esperando as coisas caírem do céu, porque não vai cair. Nada cai do céu. Saiba administrar o seu tempo. E fala aí, Daniel, como você, né, ao longo desse tempo seu que você está trabalhando para você, investindo, empreendedor, como você tem aproveitado o seu tempo? Gostaria que você falasse desse tempo lá no Catar, de repente no Peru, quando você foi lá também, que eu vi que você estava ele aproveitava tudo, gente. Tudo para poder investir no trabalho dele. E é isso que tem que ser feito. Fala aí, Dani. Só para deixar claro, pessoal, durante 12 anos eu trabalhei dentro de grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. CLT. Sempre fui funcionário de janeiro de 2008 até 2019. Em 2019 eu resolvi abrir a minha empresa para atuar com consultoria de gestão. E o meu primeiro grande cliente foi o Albert Einstein. Então eu comecei a visitar hospitais ao redor do Brasil. E aí, na pandemia, eu me vi trancado dentro de casa, o lockdown, a gente achava que ia passar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não passava. E eu falei, quer saber? Eu vou abrir o meu Instagram. Eu sempre fui avesso às redes sociais, só postava foto uma vez por ano, quando eu viajava com a minha esposa. E eu falei, vou abrir minha rede social. Na época eu tinha 450 seguidores.
450? 450. E eu comecei a dar dica de gestão e planejamento. Porque eu pensei, a pandemia vai acabar daqui 30, 40 dias, eu fecho a minha rede social e eu volto para o meu trabalho. E você sabe que a pandemia não passou dentro de 30, 40 dias. A gente viu o lockdown se estendendo. E eu comecei a perceber que começou a chegar gente. Gente no meu perfil, donos e donas de empresas. 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000. E aí eu acho que fica uma lição aqui para todos nós. Quando algo fora do comum está acontecendo, a gente tem que ficar atento à oportunidade. Eu percebi que o conteúdo que eu estava trazendo ali era um conteúdo precioso para muita gente. E aí quando eu fui analisar, eram donos e donas de pequenas e médias empresas. E a metodologia que eu usava em grandes empresas, eu percebi que era aplicável para o pequeno e médio empresário. Porque o pequeno e médio empresário no Brasil, ele não tem muito estudo. Ele abre a empresa na cara e na coragem. Ele começa a atender 1, 2, 5, 10 clientes. Quando ele vai ver, ele já tem uma carteira de clientes, ele já está sustentando 1, 2, 3 funcionários e não tem como retroceder. Já queimou a ponte, não tem como fazer o caminho inverso. E essa história da rede social é muito legal, por quê? Quando eu percebi que existia uma oportunidade de distribuir o meu conhecimento, sendo pago por isso e transformando a vida de pequenas e médias empresas no Brasil, eu falei, opa, é isso que eu quero. Porque além de poder ajudar milhares de pessoas, eu consegui ficar mais tempo com a minha esposa, conseguimos engravidar. A Sara é fruto do período da pandemia, porque eu vivia viajando. Aí só trabalhava e fazia filho, meu pai. E até então não dava para fazer filho pelo Zoom, né? Então finalmente eu consegui ficar em casa. E aí, um ponto interessante que tem a ver com a habilidade que qualquer pessoa, seja funcionário, empresário, empresária, precisa ter. Qual que é a habilidade que todos nós precisamos ter? Algum palpite? Se comunicar, comunicação boa. É o que você faz sempre. É o que você fez desde sempre na sua profissão. Vender? Saber se vender. Ah, sim. E eu fui confrontado. Por quê? Porque eu não tinha necessidade de me vender. Eu trabalhava em grandes empresas, em grandes projetos. Eu chegava lá, eu tinha que executar o projeto. Mas a partir do momento que eu abri minha rede social, eu passei a ter que me vender. Porque eu sabia que dentro de mim eu tinha um conhecimento testado e validado por década. Mas como é que eu vou fazer para alguém lá em Manaus, lá no Nordeste, lá no Sul, ter acesso a isso, acreditar e falar, eu vou seguir esse cara? E aí é que vem essa parte, respondendo a sua pergunta, da humanização. Porque quando eu abri a minha rede social, eu poderia falar só de trabalho, gestão, lucro, venda. Só que isso se torna chato. E para eu trazer a pessoa para perto de mim, eu tenho que conquistar o direito de ser ouvido. E como é que você conquista o direito de ser ouvido? Sendo humano, olhando nos olhos, escutando e não só falando. Então, eu mostro um pouco da minha vida pessoal, sim. Quando eu viajei lá para ver o Flamengo, eu mostrei tudo mais. Mas, via de regra, 80% do tempo na minha rede social hoje eu falo de trabalho e 20% eu mostro a minha vida. Afinal de contas, as pessoas precisam saber que eu vou à academia, que eu vou à igreja, que eu tenho família, duas filhas, que eu sou casado. E aí muitas pessoas se conectam comigo, me dão ouvidos e quando escutam o que eu tenho para dizer, decidem se vão ou não caminhar comigo para contar com a minha ajuda. Basicamente é isso. Porque isso é um pensamento empreendedor. Porque você passou ali meio que voando ali no Flamengo. Né? Mas eu queria voltar lá. Como que você estava lá torcendo pro Flamengo ser campeão, etc. Não foi campeão, ficou em terceiro lugar, né? Mas no outro que ele foi campeão. Não, no outro foi na Libertadores, foi campeão. Teve a Libertadores em Lima, que eu fui. Isso, foi. Aí em Montevidéu eu dei azar, a gente perdeu o Palmeiras. Aí depois ganhou novamente. Mas na final lá contra o Liverpool eu fui. Foi na final contra... Aliás, fui na final contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. Foi campeão também. Foi campeão. Então, o saldo tá positivo. Você tá 2-1, né? Tá 2-1 na Libertadores. Tá 2-1 na Libertadores. E no Mundial é difícil, né? Mas como que você... O Mundial tá difícil, tá complicado. Difícil, mas a gente vai chegar lá, chegar lá. É bom que nessa mesa aqui só tem flamenguista, né? Só tem flamenguista aqui. Né? Isso aí. É isso aí, ó. Esse cara é colorado, cara. Ele é campeão colorado. mundial, campeão mundial. Colorado. Mas vem cá, como é que você
O Sancler daqui a pouco vai falar das experiências dele também, talvez no Catar, algumas que ele tenha tido, ou de repente na Coreia, que ele ficou bastante tempo na Coreia também. Mas como que veio? Você estava lá para torcer pro Flamengo, para ver o Flamengo campeão e tal, ver ele pelo menos jogar lá, tentar. Como aproveitou essa chance, esse né? tempo, cara? Como que você aproveitou? Como que você pensou? Agora eu vou aqui gravar um vídeo, etc e tal. Como é que aconteceu esse negócio? Fala aí. É interessante porque a maior parte dos brasileiros, pelo menos a maior parte das pessoas que me acompanham, ainda não tiveram a oportunidade de viajar para fora do país. Então, o primeiro ponto que é interessante é, quando eu estou viajando e eu mostro alguma coisa, essa pessoa, de certa maneira, ela consegue viver algo que ela não viveria sozinha. Então, primeiro ponto, eu me conecto muito com as pessoas. Segundo ponto, no dia a dia, a sociedade, o empresário, o funcionário, seja no Brasil, seja nos Emirados Árabes, seja nos Estados Unidos, no Canadá, os problemas são os mesmos. Por quê? A causa raiz da maior parte dos problemas das empresas tem a ver com falha de comunicação e gente. Então, quando eu percebo alguma coisa, visitando uma loja lá no Marrocos, ou visitando um restaurante lá em Doha, no Catar, eu consigo trazer uma lição e falar, gente, olha só o que eu acabei de ver aqui. Olha como eu fui bem atendido nesse restaurante. Olha como essa cultura é diferente. Olha na hora de pagar como é que acontece. Olha na hora de negociar, porque no Marrocos eles querem negociar com você. Se você aceitar o preço pela primeira vez, eles falam, como assim você vai aceitar? Vamos negociar. Então são coisas diferentes que muitas vezes o brasileiro aqui não tem acesso e você traz para abrir a mente, para mostrar que existe um mundo fora da nossa realidade. Eu também, muitos anos atrás, tive a minha primeira experiência saindo do Brasil e foi... Eu posso dizer que foi trágica, porque eu cometi uma grande gafe, mas eu vou deixar para contar depois, porque senão vai ser um mico enorme. Vou deixar o Sancler contar a experiência dele, depois eu conto a minha gafe na primeira vez que eu saí do então Brasil. lembra a gente, não sai daqui sem contar Pode lembrar. Essa vale ouro. Essa vale ouro. Então tá certo. Fala aí, Sancler. Uma experiência que você teve fora do Brasil, que você viu que aquilo ali era uma direção de Deus para sua vida e que ali você soube aproveitar bem o tempo que você esteve fora durante um período, não sei, lá na Coreia ou de repente no próprio Catar, que você esteve lá também, que você falou, não, vou investir tempo nisso aqui porque eu sei que eu vou voltar para o Brasil depois, eu vou voltar para o Brasil bem. Fala aí. Então, em relação ao gerenciamento de tempo, tem uma frase que eu carrego comigo há muitos anos. O tempo, você só dá o tempo aquilo que você tem. O que você não dá, você é escravo. Se você só tem 5 minutos de leitura de Bíblia, o restante do seu dia você é escravo de alguma coisa. Então, esse processo de escravização que nós vivemos hoje, ele é muito sintomático na nossa sociedade. E quando eu tive a oportunidade, na época que eu viajei muito, eu conheço mais de 50 países, Uau. e eu não tive a oportunidade na época de ter mídias sociais. Já peguei o Orkut, o Facebook me ajudou bastante nas minhas viagens, né? Eu viajei muito para a Ásia, os Estados Unidos, a Europa. Eu acabei viajando mais depois de 2010, né? Com Raquel, família e tal. Tive essas oportunidades. Mas o que mais me chamou a atenção na Coreia é que a gente tinha que fazer algum tempo e tentar fazer com que aquele momento que nós estávamos vivendo ali tivesse um significado ou tivesse um propósito. Então, quando você otimiza o seu tempo, quando ele para lá no meio do estádio, para e faz uma live com o público dele para dar uma lição pontual, ele está sendo didático. Ele está aproveitando o tempo, ele está sempre ligado. E lá na Coreia, como nós moramos 2 anos, eu morei 2 anos, a Raquel e a minha família moram 1 ano e meio na Coreia do Sul, ali a gente tinha que fazer o ambiente ter um significado. Então, eram 7 famílias que foram para lá para o projeto de uma construção de plataformas. E naquele momento, a gente tinha que fazer alguma coisa que diferenciasse. Então, nós fizemos o culto em casa. Então, a gente fazia os pequenos grupos. Ah, legal. Trazia para dentro de casa. E a desculpa que a gente fazia era, na hora do almoço, as pessoas vinham lá e eu levei a minha sogra junto comigo também para fazer companhia com a Raquel, nos ajudar. E ela fazia aquela comidinha caseira, gostosa, mineirinha. E eu convidava o pessoal do meu trabalho para evangelizar. Era uma forma de evangelizar. E trazia eles lá para almoçar. E num dia da semana, 2 vezes por semana, nós fazíamos os cultos. Éramos 3 pessoas que, coincidentemente, dos 7, 3 eram os evangélicos
E a gente fazia cada semana, cada dia. Depois que eles comeram a comidinha mineira a primeira vez, eles iam pro culto. Vinham direto. Então, e eles falavam, a gente estava uma passagem, a gente falava uma palavra da Bíblia, a gente comunicava e a gente estava sempre trazendo. Então, a gente trazia um pertencimento para aquelas pessoas, para os jovens. Tinham jovens aprendizes, tinham outros engenheiros júnior que vinham lá conosco. E a nossa casa sempre foi um ambiente de muito contato. E nós fomos convidados para fazer um aniversário num pub inglês. Uma menina, ela estava comemorando aniversário. Poxa, vão lá, eu sei que vocês não bebem, vocês não fazem nada, mas fica lá com a gente. E foi um momento muito interessante, que eu disse, vamos embora, Raquel, vamos embora. E vamos ficar lá, a gente fica no nosso grupinho para prestigiar. Chegou lá, uma das esposas que estava visitando o seu marido, do projeto, ela começou a chorar, estava muito triste, porque o filho dela estava doente. E começou a se lamentar com Raquel. E Raquel começou a conversar com ela e tal. Poxa, não fica assim não. Ah, mas eu estou precisando de apoio. Aí a Raquel, na hora, no meio do pub, música rolando, disse, eu posso orar por você? Ela, e aí? Por favor. E a Raquel, naquele primeiro momento, botou a mão na pessoa, começou a orar em inglês. Senhor, vai em português mesmo que o negócio vai embalar aqui. E começou a orar e o Senhor traduz. E as pessoas que estavam ao redor, elas começaram a ficar assim, aí elas começaram a abaixar a cabeça, guardar o copo de cerveja, de uísque, e ficaram assim do lado, abaixavam a cabeça em sinal de respeito. Respeito. E ali a gente pôde ver que onde a gente vai, o tempo ele é precioso. Porque se você vai com propósito, aonde você for com propósito, você faz a diferença. Então, você sendo direcionado, a gente tem que fugir um pouco, só alegria, conhecer 50 países, mas quando você tem a mente missionária, você precisa entender que ali tem uma pessoa que Deus vai mandar os seus servos como agente de milagre atuar. Então, se você utiliza a sua rede social, qualquer que seja ela, você está comunicando, você está entregando um produto que vai beneficiar alguém. Isso é um processo de missão. Então, eu acho que você pode fazer o bem a outro, independente de onde você esteja. Né? Às vezes você pode pregar, a Bíblia fala que você pode pregar sem palavras, mas que as pessoas possam ler Cristo em você. Isso aí. Então, o importante é você entender que nesses tempos, você precisa ser senhor do seu tempo. Porque senão você não vai estudar, você não vai fazer a pós-graduação, você não vai se especializar e você não vai entender o seu propósito. Então, eu acho que Deus ele fica o tempo todo, uma pessoa gritando por socorro, é como se fosse um Uber. Já viu quando você chama o Uber, você vê um monte de carrinho ao redor, ali no mapa, mas ninguém está te aceitando. Eu fico imaginando Deus falando assim, olha, aceita o chamado aí, aceita essa corrida. E os crentes estão todos desligados. Nós estamos desligados. Então tem que ficar otimizado com o tempo para saber que o cumprimento do propósito acontece quando você está no mérito da obediência. Muito bom. E a gente falou aqui, né, dessas viagens que eles fizeram, dessas experiências que eles tiveram, até sabendo administrar o tempo. Você que está nos ouvindo aí, que está assistindo, não pensa que eles acordaram e no dia seguinte eles começaram a viajar. Começaram a visitar outros países, como Sancler, 50 países, o Daniel, diversos países aí que ele já trabalhou, que ele já foi, que ele visitou, teve a oportunidade de ir com seus familiares. Não foi assim da noite para o dia. Eles trabalharam, se esforçaram, estudaram muito para que isso pudesse acontecer. Então você que está nos assistindo, estuda. Tá aproveitando esse momento que a gente está vivendo aqui, preste atenção em tudo que a gente está falando, anote aí, porque certamente vai servir para que mais tarde você possa participar de um processo ou até mesmo dentro da sua empresa, e isso vai fazer total diferença para você. Não foi da noite para o dia que tudo isso aconteceu, mas você que está nos assistindo, tenha certeza, Deus pode abençoar a sua vida, você vai começar a trabalhar, vai começar a investir na sua vida profissional, daqui a pouco você vai estar viajando também, levando a sua família, conhecendo outros lugares, e isso que eu estou falando aqui é um incentivo para que você que está nos assistindo, você não venha desistir daquilo que um dia Deus colocou no seu coração. Tenho certeza que através do seu trabalho, do seu esforço, Deus vai te honrar. Só não esqueça, estude bastante, tá bom? Vamos dar continuidade aí. E aí? Eu queria fazer uma pergunta para eles, e aí cada um vai... Quando o colaborador ele não está assim, alcançando, né, as expectativas, qual é o correto? O que a gente deve fazer? Tem investir mais tempo num treinamento ou demiti-lo? O que é a melhor saída nessa situação, vamos dizer assim? A pergunta é boa demais. Tem uma frase do Cortella que diz assim:
Elogie em público e corrija no particular. Pisou na bola, existe uma reação imediata que é você chamar a atenção, você fazer com que a pessoa se sinta exposta ali e se sinta a pior pessoa do mundo. Ou você pode fazer uma reflexão, por que a pessoa errou? Primeiro, chegando, né, mais para trás e analisando a causa raiz do problema. Talvez você tenha contratado errado. A pessoa não tem o perfil para estar ali. Talvez, tecnicamente, a pessoa seja ruim, não esteja preparada, ou seja, ela não foi treinada o suficiente. Talvez ela foi treinada, mas ainda não está segura. Não teve o monitoramento suficiente. Ou seja, você vai ter que reciclar, você vai ter que acompanhar. Eu gosto de fazer a analogia da bicicleta de rodinha, né? As minhas filhas ainda não andam de bicicleta, mas eu lembro da época que eu queria andar na bicicleta sem rodinha. Né? Eu comecei a andar de bicicleta com as 2 rodinhas. Chegou um momento que meu pai falou assim, vamos tirar uma rodinha? Aí ele tirou uma rodinha. Aí você fica andando ali e se apoiando naquela rodinha. Até o momento que você se sente seguro e você tira a segunda rodinha. E aí, você cai? Vai cair. Ainda cai. Mas cai muito menos. Por quê? Porque houve o período de aprendizado. Então, se você chegar e punir o seu colaborador imediatamente, você talvez esteja negligenciando um erro seu. E lidar com gente, saber gerenciar pessoas, é uma das maiores dificuldades do empresário e dos próprios funcionários. Tem um provérbio chinês que diz que se você não lida bem com gente, você não deveria abrir um comércio, você não deveria abrir um negócio, você não deveria abrir uma empresa. Por quê? Porque você vai lidar com gente o tempo inteiro. Seu cliente é gente. Seu fornecedor é gente. Seu funcionário é gente. Você vai pagar os impostos ao governo, que é gerenciado por gente. Então, meu amigo, ou você aprende a lidar com gente, ou você desiste de ser empresário. Isso, Sinclair. Tem uma pergunta aqui, ó, chegou fresquinha. Quando um empresário, você que trabalha, né, direto lá com o pessoal, tem funcionários, quando um empresário está com muitas demandas, quais são as estratégias para não atrapalhar a sua produção? Está com muita demanda, está chegando o trabalho. O que ele precisa fazer para não atrapalhar a produção? Bom, em primeiro lugar, quando a demanda é muito grande, exige um planejamento. Quando você tem uma demanda que é muito grande e você não tem que contratar rápido, como foi falado aqui, porque você pode contratar mal. E é um grande erro você contratar rápido ou contratar por afetividade. Pô, o cara é amigo do meu amigo. Isso é um erro. É melhor você não entregar do que você assumir o compromisso de entregar mal. Que você pode ser demitido do seu próprio trabalho. Então, é um costume muito, muito importante você ter um planejamento. Nas empresas que eu trabalho, tem sempre um planejamento a pequeno, médio e longo prazo. Então, nada acontece assim, do nada. Então, da área de exploração, é projeto de 10, 20, 30 anos. Daqui a tanto tempo, como é que vai estar o poço, como é que vai estar assim. Então, se você não tem uma equipe que está olhando aqui, amanhã e daqui a 6 meses, se você não tem essa estrutura, você não vai poder ser grande. Então, se você tem um comérciozinho, você vê que a coisa tem uma demanda muito grande, você corre o risco de você criar uma infraestrutura muito pesada e depois, se esse mercado cair, você criou uma infraestrutura tão grande que você não se sustenta, aí você tem que diminuir. Então, você começa alguma coisa e não termina. É um risco muito grande. Ah, mas a demanda de venda de guarda-chuva é maravilhosa. Tem que vender guarda-chuva. Aí você compra muito guarda-chuva. Aí vem uma período que não tem chuva. E aí? Você está tudo entulhado. Então, planejamento é muito importante. Você fazer um planejamento e você nem que se tem que contratar uma consultoria especializada na área. Ainda mais que isso não for a sua área. Como a gente foi falado aqui no começo, tem pessoas que são leigas, mas tem tino para o negócio, não tem uma formação acadêmica, não tem um perfil, mas ele está focado, ele tem resultado. Para ele dar o próximo passo, ele precisa de outra forma. O que te trouxe até aqui não te garante que você vai ir para frente. Ele te trouxe até aqui. E talvez para você chegar até aqui, você tem que se reinventar ou buscar outras fontes para você chegar no outro nível. Porque não é uma fórmula. A vida não é fórmula certa. Ela está sempre sofrendo uma adaptação. O hambúrguer que você comia lá em 1960 não é o mesmo que você come hoje mesmo. Ponto.
Então, esse processo ele precisa sempre estar correlacionado com a demanda e com o ambiente atualizado. Porque o mercado hoje é dinâmico. Então, a gente costumava dizer, minha mãe falava que eu estava muito na rua, ela, e aí, tá fiscalizando a natureza? Pô, tu vai virar vagabundo. Falava, hoje, o fiscal da natureza é profissão. É verdade, é verdade. E tem mais de 17 mil leis ambientais. É verdade. Então você percebe que aquilo que funcionava lá atrás, era a chacota, hoje já não é. Então o sistema ele é um ciclo que está sempre se aprimorando e se você não ficar ligado no que está acontecendo, você corre o sério risco de você ser influenciado pela sua demanda, porque isso tem entrado muito dentro das igrejas. Por causa de demanda, eu tenho que ter público, eu tenho que aumentar minhas redes sociais, eu tenho que ampliar. Isso é importante. Mas se esse for o seu objetivo, pura e simplesmente, você pode ter uma frustração. Porque você pode ter um resultado que você não está plantando, porque você está vivendo de demanda e não de propósito. Então, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Porque a gente corre o risco de ser influenciado pelas demandas. E aí a gente quebra a gente como empresa. E na hora de contratar, quais são os maiores erros no momento da contratação e qual é a hora certa de demitir? E aí? Só pergunta quente, né? Os caras... Você, eu acho que tem algumas respostas sobre isso, que eu já vi algumas respostas suas, pensando nessa linha. O ideal é, pensando no ponto de vista do pequeno e médio empresário, Sim. né? Que é geralmente a pessoa que mais sofre. Por quê? Geralmente a pessoa abre uma empresa e no início ela faz o quê? Tudo. Sim. Tudo. Ela compra, ela vende, ela precifica, ela entrega, ela prepara, ela faz tudo. Então, o pequeno e médio empresário, ele começa fazendo tudo. É o famoso eu empresa. E aí, existe o medo da primeira contratação. Por quê? E se eu contratar e não conseguir pagar essa pessoa? Então, a primeira fase da empresa, ela tem a ver com geração de caixa e visibilidade. Se eu sou um pequeno e médio empresário no Brasil, o que eu quero? Ser muito conhecido e vender. Porque a minha empresa precisa se sustentar. Ela precisa ser viável. Então, gerar caixa e gerar vendas. A segunda fase é uma fase onde você começa a formar talentos. Então, quando as vendas já estão consistentes, você vai começar a contratar. E geralmente uma pequena e média empresa, ela tem o quê? Ela tem uma área de produção, se você tem, né, se você fabrica ali um produto, você tem ali um comercial, você tem um financeiro, e essa é a empresa enxuta. Por quê? Porque as pessoas vão ter multitarefas e vão se ajudar. Por isso que é tão importante você ter alguém que não se limita a fazer só o meu papel. Já que o Manu falou muito de futebol, traduzindo aqui, né? Qual que é o jogador que hoje ele é muito valorizado? O que exerce mais de uma função. Sim. Se eu tenho um jogador que consegue jogar na zaga, no meio de campo, na lateral, opa! Que cara valioso. Dependendo do jogo, você entra com ele numa outra posição. Exato, e você pode surpreender o adversário, que no caso aqui a gente está falando da concorrência. Sim. Então, qual que é o momento certo de você contratar? Quando você está muito preso no operacional. E isso daí é muito comum, por quê? O empresário no Brasil, ele tende, no início, a centralizar tudo nele. Se eu faço tudo, eu estou centralizando. E se tiver gente perfeccionista nos assistindo, esse é o recado para pessoas que são perfeccionistas. Que não passa o bastão. Que tem dificuldade de delegar. Por quê? Não, do meu jeito ninguém faz. Não, do jeito que eu quero não vai ficar. Aí o que você faz? Você faz sozinho. E faz sozinho, e faz sozinho. Então, qual que é a ordem natural das coisas? Cara, delega. E confere 100%. Depois delega e confere 90%. Depois delega e confere 80%. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, eu não sou insubstituível. Tem alguém que já sabe fazer. E aí, quanto mais você delegar, mais você vai perceber o seguinte, a empresa funciona sem mim. E aí é que mora a grande virada de chave para você ser um empresário de sucesso. Você ter uma empresa autogerenciável que vai fazer a empresa funcionar com ou sem você. E a hora certa de demitir? Eu vou voltar para o que o Sancler falou. Quando você percebe que uma pessoa não tem adesão aos valores da tua empresa, talvez você tenha contratado errado. E mesmo que você insista muito, essa pessoa não vai ser uma propagadora daquilo que você quer. Quando a gente vê nas empresas, né, missão, visão e valores.
Que diacho é isso? Visão é onde eu quero estar daqui 3, 4, 5 anos. É onde eu quero chegar. Sabe qual que é a visão do Greenpeace? Fala aí, você tá contigo. A palavra tá contigo. Não existir mais. Ó que doido. Não existe mais. É. A visão de longo prazo do Greenpeace é não existir mais. Porque se ela não existe, não há necessidade. Ó que E doido. o mundo está rodando direito Acabou. com os valores. Isso, que ele não há colocou. necessidade mais deles Sabe ali. qual que é a visão da Disney? Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Quem já foi na Disney vai falar, pô, realmente. Tu volta a ser Mesmo criança. sendo adulto, você se sente criança lá. Então, a visão de longo prazo precisa ser compartilhada por todos. O que é a missão? É o que me faz pular da cama numa segunda-feira chuvosa e ir com vontade de trabalhar. Então, visão, longo prazo. Missão é o que eu faço todo dia. E os valores? É o que eu carrego aqui, ó, na mochila. Pilares, crenças, que eu não abro mão no exercício da missão em busca da visão de longo prazo. Então, a partir do momento que eu encontro alguém dentro da minha empresa que não compartilha dos meus valores, que não exerce a sua missão feliz, que está infeliz na sua posição de trabalho e que está desalinhado com a visão de longo prazo, essa pessoa talvez deva ser promovida. Como assim, Daniel? Para o mercado. Muito bom, para o mercado de trabalho. Não mais na minha empresa. Trabalho, não mais na minha empresa. Mas para todos, há uma necessidade muito grande de se esforçar, porque missão, visão e valores, para você ter isso, para você carregar isso com você na sua empresa, você tem que ser pelo menos uma pessoa esforçada. E a Bíblia fala sobre isso, mais uma vez. Olha o que diz Provérbios 12, 24. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Então, você que está nos assistindo, siga o conselho da Bíblia e tudo aquilo que a gente está falando aqui. Tenho certeza que você vai se dar bem. Mais uma vez, não esquece de compartilhar tudo isso que está acontecendo aqui. Curta bastante, tá legal? Tenho certeza que tudo aquilo que está acontecendo aqui vai ajudar você, como eu falei anteriormente, e vai ajudar muitas outras pessoas. Agora, a curiosidade lá que você falou que ia falar... Então, eu ia falar sobre isso. Eu tô aqui. A gente não pode ir embora... Não, calma. sem ouvir duas histórias. Sim, pode Como botar. assim duas? Sancler deve ter alguma para contar pra gente. Não, eu vou fechar com uma. Vão ser 3, porque eu tenho uma história também para contar. Eu vou ficar quietinho. Vamos lá. Se tiver história, começa aí. Não. Tirar aí do baú. A minha história é a seguinte. Tem a ver com o fato de você... É a gafe, né? Você vai falar da gafe É agora. a gafe, Então é beleza. derrota. É isso aí, derrota. Porque pra contar a vitória, todo mundo vai ver aqui contar. Eu quero ver contar a derrota. Aí, galera, olha só. Você que tá assistindo, chama todo mundo agora para poder agora. assistir, porque agora vai ter derrota, aqui vai ter gafe. Então, chama a galera para poder assistir esse momento. Vai lá, Dani. Intercâmbio, primeira vez que eu estava saindo do Brasil. Peguei um avião para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio lá em Miami. E mesmo estudando muitos anos... Max, olha só, Max, espera aí rapidinho. Daniel, desculpa aí. Max, coloca aquelas fotos aí, Miami, ele lá no Catar com a taça lá na mão também. Ele vai falando aqui, vai aparecendo aí, porque tem umas fotos maneiras. Verdade. Isso aí. Mas mostra agora, não é melhor mostrar no final? Não, vai mostrando aí, ó. Vai mostrando aí. Então tá bom. É isso aí, é a Pode ir formatura dele. Vai lá, pode ir falando. Então, ó, me formei em administração aí na UFRJ, essa foto aí da minha formatura, e eu congelei a minha faculdade e fui para Miami fazer um intercâmbio. Isso aí foi quando eu entrei na minha jornada de trabalho, no meu primeiro projeto, janeiro de 2008, na Secretaria da Fazenda do Rio. Só que antes desse período aí, tem uma foto onde eu tô com uma camisa branca, né, e de óculos escuros. Eu fui trabalhar em Miami. Que foi ali onde aconteceu a gafe. E no avião indo Eita, pra Miami, vamos lá. As fotos vão recebe- passando aí, você vai falando. Você recebe um formulário em que você tem que preencher, porque eu tinha que fazer o meu CPF americano. E aí eu preenchi lá o CPF, o meu nome e tudo mais. Era muita informação. Passaporte, né, identificação, nome completo. E mesmo, aí por que é uma gafe? Porque demonstra a insegurança que a gente tem. Mesmo tendo estudado inglês durante muito tempo, a aeromoça perguntou assim, você quer o formulário em inglês ou em espanhol? Aí eu falei, meu amigo... É agora. Eu vou no espanhol, porque espanhol todo mundo... E aí peguei o formulário em espanhol, eu falei, pô, se tiver alguma coisa no inglês que eu não sei, eu não vou saber mesmo. No espanhol, eu vou dar uma arranhada. Peguei o formulário, nombre. Falei, pô, passa, né? Daniel.
Apelido. Ah, eu já sei. E... Apelido. Pra quem não sabe espanhol, apelido significa sobrenome. Aham. E Aí na tem meu época, apelido? e Ih, na época, meu tranquilão amigo, agora. na época, Agora na é comigo. faculdade, na faculdade, Olha lá o Mengão lá, o Mengão lá, ó. Arrasca! É! na que época, isso. na faculdade, o pessoal me chamava de gato mestre. Ah, mentira! Eu olhei e falei, pô, apelido? Não sei por que estão pedindo isso. Gato mestre. Gato mestre. E botei lá todos os meus dados. Ah, meu Quando eu pai. chego lá nos Estados Unidos, chega o meu Social Security, né? Que é o meu CPF americano. Eu olhei e falei, Daniel Gato Mestre. Eu falei, como é que sabem o meu apelido lá da faculdade? Falei, caramba. E foi a maior vergonha, porque depois eu tive que ir lá dar um jeito de corrigir o documento. Meu Deus. Mas o fato é Essa que... foi boa. Por que eu quero contar isso aqui pra vocês hoje? Eu rio disso, mas na época eu fiquei muito envergonhado. E assim, já passei por várias situações de amigos meus que também tiveram que enfrentar o desconhecido. E talvez você que está assistindo aqui a gente esteja enfrentando alguma dificuldade hoje. Alguma coisa para você, cara, eu não sei como fazer isso. Não sei como resolver esse problema na minha empresa. Não sei como resolver isso no meu trabalho. Não sei como lidar com essa dificuldade. Né? Um amigo meu, quando ele foi fazer o intercâmbio dele na Austrália, ele chegou no aeroporto, ele teve a mala dele extraviada e ele ficou horas e horas e horas buscando a mala e não sabia falar uma palavra de inglês. E ele, assim, desesperado, cara. Meu Ele Deus, ia ficar 6 meses na casa de uma família, não sabia falar nada, não tinha dinheiro e estava perdido no aeroporto sem mala. E ele falou assim, cara, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E ele me contava isso. E eu falava, e aí, cara, o que você fez, cara? Ele disse que chegou na frente de um policial, 2 metros de altura, cara branco, louro. Chegou e falou assim, my bag. Foi só isso que ele conseguiu falar, cara. Só isso. Saíram 2 palavras, my bag. E o policial, com nada, conseguiu identificar. Deixa eu ver aqui o seu passaporte. Ah, você é brasileiro, não sabe falar inglês. Sua mala foi extraviada. Conseguiram levar ele para casa da família. Ele ficou umas 2 semanas até a mala dele chegar, usando a roupa da família que recebeu ele. E por que eu tô contando isso? Porque em meio ao caos, o caos gera mudança. Em meio ao caos, você começa a mudar. Ou muda buscando conhecimento, ou muda saindo da tua zona de conforto e buscando uma saída, ou muda indo fazer um curso, buscar algum tipo de aprendizado que você não tem hoje. Porque o resultado que você não tem hoje está atrelado a algum conhecimento que você não possui. Se você possuísse, você já tinha alcançado. Você quer faturar mais, você quer ter um salário melhor, cara, é algum conhecimento que você não tem hoje, que se você tivesse, você conseguiria esse resultado. Então essa é a minha história. Muito legal. Cara, muito É top. triste. Gato mestre? Gato mestre. Gato mestre. Vai ficar agora, galera. Gato mestre. Meu Deus. Bota aí no chat, Hashtag, gato mestre. Pois é. É isso aí. E Sancler? Tem alguma história Vamos assim lá, que... Sancler. Pô, deve ter tantas Tem que indas e bater vindas. a minha, tem que bater a minha. Se for cara, menor que vamos isso, lá, não vamos lá. vai. Não tem. Eu tenho, assim, algumas engraçadas, né? Assim, não que eu paguei mico, mas que a pessoa acabou pagando comigo. Mas Sozinho eu não pago, não. Sozinho eu paguei uma vez, sim. Eu fui dispensado nos Estados Unidos, eu estava no McDonald's, e aí na hora de pegar o refrigerante lá, chá comigo, inglês, estava aprendendo ainda, já tinha 2 vezes, mas nunca tinha comido. E cheguei no McDonald's lá, e aí eu sabia o número 1, número 2, eu sabia já o número 1, né? Já é prático. E aí ela perguntou, assim, agora vai perguntar, what would you like to drink? Alguma coisa assim, nesse sentido, né? Eu estava preparada para isso. Assim, and beverage. Hã? Beverage. Que é bebida, né? Beverage. Aí eu... Repeat, please. Ela... E foi assim muito rápido, porque a fila estava aumentando e eu estava me sentindo naquele momento, né? E depois nós voltamos pro navio, eu contei para meus amigos, a gente riu bastante, mas durante um evento lá que nós tivemos, e aí entrou um rapaz, depois foi fazer um serviço no navio, e aí aquele rapaz ele foi falar, só me deu o documento que ele tinha consertado o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado, né? Nós voltamos ao Brasil, ele voltou, e aí me deu o relatório, como é que estava escrito. Então eu fui ler o relatório. Esse relatório aqui, não estou entendendo, a letra está meio torta. O que está escrito aqui?
Aí ele diz, não, foi mexido na instalação. Aí eu, não, na instalação, é isso? Ele, não, Calma aí. instalação. Não, na instalação. Né? Você falou que mexeu lá nas cabeças, nos estágios. Instalação, ele, não, deixa eu te explicar. Instalação, porque o equipamento está lá. Ah. Aí eu não instalei. Ou seja, ainda teve uma explicação. Deu aula ali ainda. Deu uma aula pra mim o que era uma instalação. Instalar. Entendi. Onde é que eu assino? Muito boa, muito boa. Meu Deus do céu, eu passei muita vergonha contando essa história, por causa a gente riu muito. Eu tava pensando aqui, a gente ia fechar com essa pergunta, mas tem uma aqui, tem muita gente nos assistindo agora. E irmãos nossos que estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, e lá no mercado de trabalho eles passam por algumas dificuldades. De repente alguma provação, de repente alguma tentação. Perseguição. E eu gostaria de saber, porque eu tenho vou até contar aqui daqui a pouco, na verdade foi uma provação. Foi uma provação que aconteceu comigo na época que eu trabalhava nessa instituição bancária. Vocês já passaram por alguma provação no emprego de vocês, do chefe pressionar, do chefe chegar e falar, se você não fizer isso, você vai ser demitido, tem que ser do meu jeito, alguma situação que você tinha que bater alguma meta, superar algum desafio, e ali você viu a possibilidade, mas você falou, não, eu vou ser fiel ao meu Deus, independente da situação, não vou negociar. Boa, não vou negociar. Vocês já passaram por isso, Dani? Legal. Você me autoriza a responder de uma maneira que enquanto você falava eu lembrei de uma história? Claro. Manu, me diz uma coisa. Se eu te desse, você falou de provação, né? Se eu te desse R$1 milhão hoje, como é que você acha que você acordaria amanhã? Rico. Mas qual seria a sensação que você teria? Cara, não sei, eu nunca tive 1 milhão. De realização. Deve ser bom, né? Deve ser beleza. bom. Tô rico, tô bem. Beleza, maravilha. E se eu te desse, tá? No dia seguinte, 5 milhões, como é que você acha que você acordaria com 5 milhões nesse dia seguinte? Mais rico. Mais rico. E a sensação, assim, você pensa que aconteceria? Cara, eu acho que eu ia acordar, não sei. Não ia dormir? Cara, não sei como é que ué? não sei a sensação, acho que só deposita 5 milhões na minha conta pra eu saber como é que é a sensação. Vai ser na íntegra. Pra eu saber. Beleza. Ó, terceira Meu pergunta. Deus do céu. E se eu te desse 10 milhões hoje, mas eu te daria 10 milhões com a condição de que amanhã você não iria acordar? Você receberia os 10 milhões? Não. Claro que não. Eu quero acordar no dia seguinte. Pois é. Eu prefiro acordar pobre do que não acordar, né? Eu não vou falar não acordar rico. Na verdade, não acordaria. Prefiro acordar pobre. Então você está me dizendo que para você é mais importante acordar amanhã do que ter 10 milhões na tua conta, certo? Sim. Olha que profundo isso. Se Deus é conosco o tempo inteiro, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e Ele é conosco, e você acabou de dizer que é preferível você acordar do que você ter 10 milhões na tua conta, que provação é essa que a gente vai ter no trabalho que com o Senhor a gente não vai conseguir superar? Muito bom. Que provação, qual é esse drama que a gente vai viver que com o Senhor a gente não vai conseguir superar? Então, assim, eu creio muito que a gente vai ter provações na parte técnica, na parte pessoal, de repente com a nossa liderança imediata, mas eu acho que com o Senhor, né, e buscando conhecimento, né, buscando capacitação, né, sendo perseverante, sendo resiliente, sendo manso, humilde de coração, como foi dito aqui, eu acho que a gente consegue superar. Dando o nosso melhor, sendo esforçado, sendo pontual. É humanamente impossível a gente fazer as coisas básicas e a gente não conseguir o resultado. É lógico, se tiver alguma coisa que eu preciso, algum conhecimento que eu não tenho, que eu preciso ter, eu vou correr atrás. Mas é muito legal, porque acho que 99% das pessoas dizem isso. Eu preferiria acordar no dia seguinte sem os 10 milhões. Com certeza. Então,
aproveita, porque você vai acordar amanhã, cara. Show. Então a gente tem que E a continuar. missão É isso aí. continua. E a missão E a continua. missão continua. Em busca do primeiro milhão, do segundo, do terceiro, isso aí a gente vai O que conquistando. vier. É isso aí, muito bom. E aí, Sam? Eu estava lembrando, a gente está falando aqui, eu estava lembrando de quem a gente cumprindo o propósito sobre uma coisa, um livro, eu li um livro chamado A Liturgia do Ordinário. É você dar significado às pequenas coisas que você não valoriza. Aquele cotidiano, ir ao mercado, eu tive uma oportunidade, a Raquel tinha pregado numa quinta-feira e ela falou exatamente sobre algumas coisas que estavam acontecendo que ela não gosta de ir ao mercado. E eu gosto de ir ao mercado. Então, a gente troca um pouquinho os papéis nesse momento, e eu gosto de ir ao mercado, eu vou lá e compro devagar, boto meu fone ou não, eu fico ali, eu passo 2 horas tranquilo no mercado, e ela quer fazer aquelas coisas mais rápidas. E teve um sábado que nós fomos, e nesse sábado especificamente, nós estávamos no supermercado, eu estava na Hortifruti, eu já tinha feito as compras, e ela chega para fazer o finalmente. E ali aconteceu uma coisa inusitada. 2, 3 pessoas começaram a cantar um hino. E eu gosto de cantar, falar alto. Eu sou um cara que solta, às vezes eu tenho que soltar o microfone, porque eu gosto de cantar, eu gosto. Em qualquer lugar eu faço. E começou a cantar, e todo mundo cantou. Daqui a pouco aquela parte de Hortifruti ficou todo mundo cantando. Quando acabou a primeira música, uma outra pessoa levantou uma outra música. E eu gravei. E aí, na hora, eu tava ali, rapaz, que coisa linda, uma presença, um ambiente muito, sabe, significativo ali. E eu resolvi postar. Postei lá no Instagram. Aí falei com a minha cunhada, não, você tem que botar aqui no risco, não entendo nada desse negócio de Instagram, redes sociais. Eu não gostava muito de postar quase nada. De repente, o vídeo viralizou. E, de repente, foi para 10 mil, 15 mil, 20 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, o TikTok, 20 milhões... Então o troço pegou uma proporção e aí eu comecei a ter bastante seguidores por causa desses vídeos e eu comecei a postar alguns conteúdos. Porque eu comecei a perceber que alguma coisa está chegando a mim, é porque eu tenho... alguma coisa que Deus está fazendo chegar para que você possa atuar. Então, quando eu olho o livro de Esther, quando eu olho Mordecai, e a gente está falando de trabalho, eu olho para a vida daquele homem, ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Ele tinha todas as características de um excelente profissional. Ele sabia o que estava fazendo. Quando o que não era para ele fazer, ele foi lá e fez, avisou ao rei que havia um assassinato, não foi reconhecido, não reclamou, porque não foi reconhecido, e no momento oportuno Deus o exaltou. E quando mais a coisa apertou para ele, ele foi orar. Naquele momento que ele estava mais complicado, no momento de provação, tinha um inimigo apertando ele, no calço dele, queria arrancar a cabeça dele fora, matá-lo, preparado uma forca para ele. Ele manteve a serenidade da confiança de quem ele era. E Deus o honrou. E Deus o honrou. Confundiu, e de um inesperado o rei perde o sono. E com uma coisa inesperada, alguém pega um livro de crônicas. E o inesperado lê exatamente o que ele tinha feito. Então são muito inesperados e como é que eu posso dizer que não? Uma providência divina. Então, as provações que a gente passa no nosso trabalho, elas são temporárias para nos amadurecer e para testar quem nós somos. Sim. Então, o tempo todo nós somos levados a desenvolver. Uma hora é um urso, um leão e vem um gigante. Então, são fases de amadurecimento. Até alcançar a estatura de varão perfeito, a gente tem que crescer. Não adianta eu ir para a academia e não malhar. Porque o funcionário, o faxineiro vai lá, limpa todo dia e não cresce. Mas você tem que se esforçar. Então, esse desenvolvimento, ele é importante. E as lutas, as dificuldades, no jargão da Marinha, a gente fala, mares calmos não fazem bons marinheiros. Sim. E é verdade. A gente precisa criar músculo. Um mundo de muita facilidade, como nós estamos vivendo hoje, a juventude no movimento escapista, tentando fugir, quer morar fora, quer ter um emprego melhor, quer concurso público, todo mundo se embrenha. Não é porque é o trabalho, é porque é o emprego, que é a estabilidade, que é aquela coisa. Então, onde você está, você tem que ter o senso de cumprimento de propósito. Então, se você vai acordar amanhã e você vai triste, é porque você não está entendendo ainda o cumprimento do seu propósito. Você está colocando de uma forma venal os seus valores. E aí você corre o risco de cair. Você corre o risco de se sentir realmente tentado. Porque se você
dinheiro é uma tentação para você que não é tentação, você acabou de comer e vão te tentar com uma comida, isso não é tentação. É verdade. Então, Só quando você está com fome. quando você está com fome. Então, não deixe que a fome chegue em nenhuma área. Você vai ser tentado. Por isso que você orai sem cessar, em tudo dá graça. Porque a gente precisa desse envolvimento para desenvolver. O aspecto de missão, eu entendo que o meu trabalho é a extensão do meu ministério. Uhum. Então, se eu não entendo que o meu trabalho é apenas meu ganha-pão, eu separo trabalho secular e trabalho religioso, eu estou cumprindo uma missão equivocada. Porque Deus está te colocando lá, lembra a história do Uber? Um monte de gente lá e ninguém está aceitando a corrida. É como se nós não estivéssemos aceitando a corrida de Deus. É tudo com propósito de Deus. Tudo é propósito. Tudo que você for fazer tem que ser intencional. Tudo tem que ter uma intencionalidade. Porque, caso contrário, você vai perder algumas oportunidades que vão acontecer na sua vida, alguns privilégios que você tem, que Deus nos dá o privilégio de trabalhar na obra dele de uma forma diferenciada. Ele permite que você pegue o pincel, dê um risquinho e diz, eu fiz parte dessa obra. Mas ele fez todo o plano, panto, tinta, tudo é dele. Mas ele deixou você fazer, como uma criança, num trabalho de arte, e você, nossa, que coisa linda. Tá horrível. Mas o pai fala, a criança se sente. Verdade. É pra você. Então, esse sentimento a gente precisa entender, que a gente nunca vai surpreender Deus, mas vale a pena tentar. Verdade. Show. Muito bom, muito bom. Eu vou fechar, eu vou contar essa experiência, porque a galera que está assistindo a gente, alguns já estão trabalhando, outros vão entrar para o mercado de trabalho. Eu vou para uma experiência bem prática que aconteceu comigo. Assim que eu fui promovido a primeira vez no trabalho, nessa instituição bancária na época, fui promovido a primeira vez. Eu passei a trabalhar dentro do banco, como atendente. E a gente trabalhava com vendas. E a gente vendia cartão, a gente vendia empréstimo pessoal, empréstimo consignado, seguro disso, seguro daquilo. Então era uma pressão muito grande em cima da gente. E a gente precisava bater meta. E eu tinha um gerente na época que ele era muito comercial, era, né, sangue na veia mesmo, aquela sangue nos olhos, e vambora, tem que bater meta, tem que entregar, não sei o que, o regional tá aí, tá reclamando que a gente não tá fazendo resultado, e a gente naquela pressão toda. E nesse dia, faltavam R$600 pra gente bater a meta daquele dia. R$600. Chegou uma senhora e foi aprovada, um valor relativamente até, na época, até que mais ou menos, foi R$900 para ela. Uma senhora que na época o salário era 400 e pouco, R$500 mais ou menos, o salário mínimo na época. Ela foi aprovada 2 salários mínimos, né? R$900. E a gente precisava de R$600 para bater a meta. E ali eu comecei a conversar com ela, explicar direitinho, mostrar as formas de pagamento, parcelamento, quantas vezes ela poderia fazer. E entrei na vida dela para poder argumentar para ela sacar aquele valor. Só que ela disse não queria, etc e tal. Por fim, ela não quis sacar. Ela não quis sacar. Eu fiz tudo que tinha que fazer direitinho para ela sacar. Porém, ela falou que não. Eu falei, tudo bem, senhora. Então, a senhora vai, quando a senhora puder, a senhora volta, a senhora pode sacar no caixa eletrônico, etc e tal. Mas foi muito bom atender a senhora. Fiz aquele atendimento muito bem feito com ela, até mesmo sem ela ter sacado o valor. Mas eu precisava daquela cliente, porque amanhã ou depois ela poderia voltar, né? E aí ela saiu, foi embora, meu gerente saiu de trás lá do setor que ele estava, veio, e aí? Ela sacou? Aí eu falei, poxa, rapaz, ela não sacou. Aí ele, como assim? Ela não sacou? Aí eu falei, não, ela não quis sacar. Ele, mas tu já fez, tentou tudo? Eu falei, tentei, todos os argumentos corretos para que ela pudesse sacar. Ela não quis sacar de jeito nenhum. Ele, não é possível, ela tinha que ter sacado, você tinha que ter feito ela sacar. Eu falei, rapaz, eu tentei tudo, mas ela não quis sacar. Eu não podia fazer outra coisa para ela sacar. E eu já sabia o que ele queria falar com isso. Aí ele sentou com uma cara, você que está assistindo a gente, eu não indico você fazer isso que eu fiz ali naquela hora. Porque naquele momento, algo espiritual pairou ali naquele local, e ele sentou, começou a reclamar, e eu em pé, olhando para ele, e ele sentado reclamando o tempo todo. E ele, você tinha que ter falado isso, você tinha que ter falado aquilo, e não sei o que. Eu falei, não, isso tudo eu falei. Cara, teve uma hora que ele levantou o rosto, olhou para mim, nesse momento eu senti, olhei para ele, eu vi o rosto dele transfigurado.
Uma batalha mesmo. Aí ele olhou para mim assim, apontou o dedo para mim e disse assim: por que você não mentiu? Desse jeito, com essas palavras. Por que você não mentiu? Da forma com que ele falou para mim, eu olhei para ele e falei assim: tá repreendido em nome de Jesus. Aí na hora que eu falei isso, ele abaixou a cabeça. Você que está nos assistindo, não faça isso não. Tá bom? Exceto se você, né, sentiu algo assim de Deus mesmo. Que eu cheguei e olhei para ele da mesma forma que ele falou. Falei: tá repreendido em nome de Jesus. Ele abaixou a cabeça na hora, alguns segundos, com a cabeça baixa. E eu pensei: tô demitido. Tô demitido, eu repreendi meu chefe. Aí ele levantou a cabeça diferente e falou: me perdoa. Eu não sei por que eu falei isso. E eu pensando: eu sei. Aí eu falei: não tem problema não. Ele: não, desculpa, eu sei que você não mente. Eu sei que não era pra você falar isso. Essa moça depois ela vai sacar, a gente vai arrumar uma outra forma de bater a meta, mas me perdoa, não era pra eu ter falado isso pra você. Moral da história. 2 semanas depois eu fui promovido. Ele me deu a chave da loja e falou: Emanuel, na minha ausência, você é o responsável por essa loja. Na minha ausência, você pode fazer o que você quiser nessa loja. Por quê? Confiança. Eu disse não pra ele. Eu não aceitei o que ele falou comigo. Mente. Se talvez eu falasse que tinha mentido, ele talvez não confiaria em mim. O momento você seria bem sucedido. No momento. No momento. Teria minha meta batida. Mas na outra avaliação depois tem que escolher alguém para fazer isso. Ele não. Ele não, porque ele mente. Porém, ele me deu a chave. Isso aí. Algumas semanas depois fui promovido. E 6 meses depois fui promovido a gerente. Em uma loja que um dia daqueles a gente não bateu a meta. Mas como valeu a pena a gente não ter batido meta naquele dia. O posicionamento. Então você que está nos assistindo, você está trabalhando, está na sua empresa, não se permita ser envolvido pelas circunstâncias, não se venda, não negocie. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Só diga não a tudo aquilo que você não foi ensinado, tudo aquilo que a Bíblia não ensina para a gente fazer. Então diga não a isso. Tenho certeza, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar se você fizer o certo. Tá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, trabalho, sustento, família, tudo isso, Deus vai acrescentar. Deus vai te abençoar. A gente está concluindo esse momento. Que momento gostoso. Aí sempre tem aquele negócio assim. Mas foi muito bom, né? muito bom, legal. Excelente. Assim, eu gostaria só de ouvir um pouco vocês agora, finalizando, dando um abraço aí. Mandando um abraço pra galera, dando um alô pra galera. Um tchauzinho. É isso aí. Fechamento. Sancler? Primeiro dos mais velhos. Né? Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade e de alguma forma poder colaborar e entender que a gente trabalhando com um propósito, a nossa profissão vai ser um mero detalhe, né? As nossas perdas serão aprendizados e aquilo tudo que Deus tem preparado para nós vai acontecer, porque nós estamos sobre uma direção. Quando Deus nos direciona e a gente tem o sentido que dá a palavra de Deus, a gente pode chegar aonde a gente precisa chegar. Eu tive uma experiência, eu até comentei, das nossas sementes, né? É possível você, às vezes, confundir as sementes que você está plantando. Você está plantando uma laranja e com tangerina, elas se parecem, mas se você plantar, de repente, esperando uma coisa, você pode colher outra. Então, é importante você definir bem as sementes. E as sementes que Deus tem te dado, elas são boas, são sementes boas. Quando o semeador saiu a semear, ela caiu em lugares difíceis, cheios de espinhos, e ela cresceu, porque a semente era boa. Mas nossa responsabilidade é fazer com que isso seja preparado para que ela possa frutificar. Não gerar expectativas demais sobre as sementes que Deus tem dado. Isso é muito importante, porque tem pessoas que estão plantando, às vezes, alface, no tempo do alface, mas estão plantando laranja. Então vai dar o tempo diferente de colheita e o ambiente, e é outro fruto. Então você está esperando plantar alguma coisa na sua carreira e você vai colher outra. Então, quando você é direcionado, Deus vai te vocacionando para as coisas, aonde você vai trabalhar vai ser um mero detalhe. Deus vai fazer você frutificar em vários pomares da sociedade.
porque você tem a semente que ele tem te dado. Então, o que você for fazer, faça com propósito, faça com integridade, faça com intencionalidade, para que Deus possa prosperar a sua lavoura. Como diz o Salmo, chorando enquanto semeia. Isso aí. Mas vai trazer os feixes com gozo de alegria. Porque não é apenas o resultado que a gente espera. A gente espera, sim, o resultado da obediência. Porque às vezes a gente perde, mas a gente ganha. Mas fazendo a vontade de Deus, a gente sempre ganha. Sempre. Amém. Sempre vai ganhar. Muito bom. Legal. Bom, eu quero agradecer demais o convite, foi divertido demais. E o meu recado final, né, a gente falou aqui de como é que a gente faz para ganhar, né, para conquistar um emprego bacana, uma promoção, qual que é a hora de contratar, o que eu tenho que fazer para minha empresa crescer e tudo mais. A gente falou de tudo isso, e tudo isso tem um único objetivo. Aos olhos humanos, enriquecer financeiramente, ter bons resultados. Para quê? Para você gerar mais qualidade de vida para você e para seus familiares. Essa é a verdade. A gente mora, né, a gente vive num mundo capitalista e está tudo bem. Né? Não é pecado ser rico. Mas, sempre ouvi meu pai dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. alma, né? Perder a salvação. E eu, agora pai, tenho percebido que nada, absolutamente nada, supera o meu exemplo. A minha filha tem 1 ano e meio e às vezes eu vejo ela me imitando. Outro dia eu quis dar um susto nela, eu dei um tapa assim no sofá para fazer um barulho. Aí ela olhou para mim, olhou pro sofá e ela foi lá dar um tapa no sofá. Uma atitude pequenininha. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos sendo observados o tempo inteiro como cristãos. Seja no trabalho como funcionário, seja como dono ou dona de empresa, seja na igreja, seja no ponto de ônibus, no trânsito. Nós estamos pregando a todo momento, falando ou não. E tem uma frase que eu li em algum lugar que diz assim, nós precisamos ser a Bíblia, que muitas pessoas nunca vão abrir para ler, e a igreja, que muitas pessoas nunca vão caminhar para visitar. Ou seja, a gente precisa ser exemplo o tempo inteiro. Então foi muito bom esse bate-papo aqui, porque a gente conseguiu tirar boas lições do mercado de trabalho, do empreendedorismo, e como cristãos, porque não adianta a gente enriquecer se a gente não dá exemplo e não está sendo sal na terra para salgar esse mundo que, infelizmente, a gente percebe que precisa muito do Senhor e é por isso que a gente anseia e espera a volta dele. Amém. Obrigado pelo convite a todos. Eu agradeço aí a produção, foi top demais. Top, muito bom. E Eu Rodrigão, queria finalizar falando um versículo que Deus é poderoso para nos abençoar além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Porque no começo desse nosso bate-papo, eu falei que essa mesa tem sido uma festa, que essa mesa tem nos trazido muito aprendizado. Por que isso? Porque às vezes nós não temos noção de como Deus quer nos abençoar, coisa que nós não planejamos, não pedimos. Por isso que eu falei esse versículo. Manuel, tem sido muito crescimento para a gente aqui. Tem sido. A gente pensa só que está recebendo mais 2 feras, aí daqui a pouco vem mais 2 feras, em assuntos distintos. Mas como eu tenho aprendido? Cara, eu fico muito feliz. Por isso que eu falo que é uma festa. Então, eu quero deixar para vocês dois assim, um abração mesmo, porque valeu muito a pena. Né? E você que está nos assistindo, eu creio que foi muito abençoado para você também, um momento de crescimento. E coloque tudo isso em prática agora, que eu creio que vai ser bênção na sua vida. Verdade. A gente está terminando esse momento, mas lembrando, não esqueça de compartilhar esse podcast de hoje, que foi muito bom, nos enriqueceu muito. Então, assim, não esquece de compartilhar, curte aí, tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, como abençoou a sua vida. Nos trouxe aprendizado aqui e certamente trouxe aprendizado para você, tá bom? Não esqueça, estude, foque, busque o seu objetivo, tenho certeza que você vai crescer
muito na sua vida profissional. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que se tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Que Deus abençoe você. A gente está terminando. Muito obrigado. Um beijo para todos. Abração. E é isso aí. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado aí.